mas podes beber vinho à vontade. Então, bem-vindos, olá, não, é o contrário, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Unfiltered. Hoje temos como convidado o Tiago Macena, muitos de vós conhecem-no, outros não o conhecem, mas vão ficar a conhecer. Mas antes de, deixem-me fazer um momento de patrocínio. Este programa é-vos feito chegar pelos vinhos Hugo Mendes Colheita, Hugo Mendes Cristal, Castelão, isto corre sempre tão bem, e Hugo Mendes Vital. Fora de brincadeiras, estes vinhos ajudam também de alguma forma a que este podcast possa existir, portanto, uma das formas que, se quiserem, se puderem, têm de contribuir também é comprando os vinhecos, que até são bons, digo eu, e portanto todos podemos fazer as coisas que gostamos. Isto nunca sai bem, eu tenho que começar. Está a sair bem, E então é isso, pronto, vamos começar. Chuta. Tiago, olá. Boa tarde. Tiago Tudo Macena. bem? Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Obrigado eu por teres aceito. Sabes que ainda fica... eu é ao contrário, ainda fica... ele aceitou o espetáculo. Não, mas quando tu me perguntaste, quando tu no meu podcast disse, eu? Não, quando quiseres, e cá estamos. Claro que tu, então, para já estás ligado ao ramo, és enólogo, ainda és enólogo. Sou, e felizmente cada vez mais, mas já lá vamos. Isso acho que faz parte da conversa. É bom, podes guiar à vontade. E estás num caminho que eu espero que concluas com sucesso, que acho que é um caminho, muito honestamente, acho que é um caminho que é benéfico para, não sei se será benéfico para o país, mas é benéfico para o setor, e é benéfico que haja mais pessoas nesse caminho, que o concluam. Estou a fazer assim é de propósito. Fiquem para ver mais uns minutos deste programa e já perceberão o que é que se passa. Primeiro, quem é Tiago? Quem é Tiago Macena? Tu tens assim uma história, tu és daqueles tipos que tens assim uma história, já fizeste um bocadinho de tudo, não foi? Já fiz muita? Já fizeste um bocadinho de tudo no... Já, e por isso é que quando começaste a bocado da Zenolog, eu cada vez mais, porque de facto eu já fui passando desde que comecei a trabalhar em 2007. Comecei pela adega e depois fui variando e fiz um bocadinho mais de parte comercial e depois regressei à adega e agora estou muito mais focado na adega, faço pontualmente algumas partes comerciais, mas mais na exportação. E portanto, por isso é que eu dizia cada vez mais enólogo. Mas eu tinha um colega que dizia que o enólogo mais enólogo da empresa na altura era o comercial, porque ele é que nos dizia o que é que nós tínhamos que fazer, percebes? E até para dar um pouquinho de razão à tua conversa preliminar, porque no fim do dia nós fazemos o vinho que gostamos, mas de preferência que alguém mais goste para que possamos vendê-lo, não é? E portanto... Essa é uma boa perspectiva, sim. Acho que sempre tive um bocadinho um pé nos dois mundos, mas com franqueza gosto mais da parte técnica da enologia, tanto é que essa é a minha formação de base. Tu és de onde? Mas eu sou da Guarda, mas estou em Lisboa, na agronomia. Tu és do ISA? Sim. Okay. Sim, sou. E mais? Não, eu queria te perguntar essa ideia, estava aqui assim com vários pensamentos ao mesmo tempo. Força. Um deles é, tu dizes que és enólogo cada vez mais, quando nós assistimos, isto sem moralidades, muito pelo contrário, quer dizer, normalmente é ao contrário, nós ao longo da carreira tendemos a ser menos enólogos, porque depois tens que vender, tens outras responsabilidades, tens que representar, tens que não sei o quê, e às tantas, muitas vezes é só o gajo que vai mandar uns guitetes à adega. Pois, mas era como aquele post que tu puseste ontem sobre a viticultura, quem te diz a ti que se eu lá estivesse o tempo inteiro fazia melhor, não é? Mas não é uma boa pergunta, é que as pessoas às vezes confundem as coisas e eu acho que continuamos a ter uma ideia errada de que, isto para quem não sabe, não sei se concordas comigo, mas a noção que tenho é esta. Durante muito tempo, nós seguimos um bocadinho ainda assim, temos muitos enólogos e muita enologia inspirada no novo mundo,
na escola Novo Mundo, se é que se Sim. possa... Sim, eu estou a entender, sim. inclusivamente muitos docentes do ISA, eu acho que são muita inspiração no Novo Mundo, mas o nosso caminho é sempre um bocadinho de mais velho mundo. Eu acho que a nossa dinâmica é um bocadinho mais de velho mundo. E durante muito tempo houve uma divergência das duas ciências, a enologia e a viticultura, e tiveram níveis de especialização que eu hoje ainda tenho alguma dificuldade em aceitar que a mesma pessoa consiga ser altamente especializada num lado e altamente especializada no outro. Acho que são demasiados conhecimentos para a mesma pessoa abarcar em conjunto. Portanto, acho mas tens exemplos, tens mas a exemplos ideia, até do contrário. mas podes mudar, mas deixa-me só, eu acho que nos últimos anos assistiu-se uma convergência novamente das duas ciências para que tu tenhas essas duas ciências o mais possível na mesma pessoa. Eu quando digo isto não digo que uma pessoa que é altamente especializada em viticultura não seja uma pessoa que consiga fazer grandes vinhos, mas normalmente o nível de detalhe que tem de conhecimento acho que acabam por ser diferentes e pende sempre mais para um lado do que para o outro, na minha ótica. Sim, porque dependendo mais uma vez do nível de especialização, pode estar mais focado aqui ou lá, mas num projeto pequeno, e há vários exemplos disso, em que tens que ter um pé nos dois lados e tens que atuar até com bom senso, com menos especialização, mas com mais bom senso, se calhar. Sei lá, olhando aqui à volta, temos empresas grandes como o Sograpos, a Global Wines tem um especialista, um técnico, tem um consultor eventualmente na viticultura, e depois tem o mesmo segmento para a enologia. E tens um amigo comum, que é o Rodrigo Martins, que fez o reverso, não é? O contrário. Falei com ela Veio semana do campo passada. para a adega, não é? Por assim dizer, mas continua nos dois lados e a fazer bem. E, portanto, não, mas olha, há espaço para tudo. Foi o último convidado. Portanto, quando tu estás a gravar, não ouviste, se é que vês. Mas, não diga, responda. Mas quem vê foi o último convidado e ele referiu isso, que realmente estava na vinha, e eu lembro-me quando o conheci, ele era muito de vinha e tem vindo aos poucos a migrar para a adega e está a fazer esse caminho. Mas lá está, o Rodrigo é um excelente exemplo para mim. De que eu acho, se calhar não fica bem dizer isto assim, porque não é bem o sentido. Eu acho que ele até tem uma abordagem minimalista na adega, mas eu acho que ele tem uma profundidade de conhecimento da vinha que ele ainda não tem da adega. Mas dou-te um exemplo radical. Por exemplo, também foi o nosso convidado, Manel Botelho. Sim. Manel Botelho é altamente especializado em viticultura. Eu não acredito que ele conseguisse ter o mesmo nível de especialização em enologia. É possível que sim, e não há mal nenhum em cada um escolher um nível de especialização, mas provavelmente, e voltando ao Rodrigo, esse nível de especialização na vinha, esse controle do campo, se é que pode existir, se calhar até lhe permite intervir menos ou intervir com mais parcimónia na adega. E o Manel é o exemplo oposto, ou seja, o Manel é um exemplo que eu conheço o Manel desde o tempo da agronomia, que sempre esteve ali na investigação da viticultura e provavelmente continua, que entretanto também já não falo com o Manel há algum tempo, mas sei que ele sempre esteve nesse caminho da viticultura. Mas também acho que é importante é que, e isso era a conversa que eu tinha há algum tempo, e felizmente tive essa oportunidade quando cheguei aqui ao Dão, quando acabei o curso, de conhecer a Wanda Pedroso, do Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão, em que ela diz, porque entretanto começou por ser orientadora externa, agora é uma amiga, e ela dizia, e é conversa recorrente, que é importante, e ela vê isso quando sente que alguns enólogos atuais da região vêm ao campo, vêm perceber onde é que as uvas estão, de onde é que talhões é que são, etc. Porque no passado havia muito essa separação de a viticultura entrega-me as uvas e o enólogo faz o vinho daí para a frente. E de facto tem que haver este ponto comum. Agora, não interessa é que também seja uma grande miscelânea. Portanto, mas acho que sim, acho que tem que haver essa coordenação. Eu no fundo, acho, quando penso a sério nisto, e a fundo, e até a talho de foice, porque na conversa estavas a falar de um post que eu publiquei ontem no blog sobre essa questão das uvas, eu não tenho muita vergonha, eu gosto muito da viticultura. E para não repetir o que já disse ali, eu vejo pessoas a tratar de vinha que eu acho que sabem menos de viticultura do que eu. Eu é que não acho, que não me sinto confortável para tomar conta de uma vinha. Isto sem morais. E o problema é muito o estereótipo que se cria, que é, tu só consegues fazer um bom vinho
se souberes, antigamente era, quando começámos, eu comecei um bocadinho mais cedo do que tu, mas mais ou menos na mesma altura. Um bocadinho mais cedo, comecei 1 ano ou 2 mais cedo. Só para dar uma de mais velho. Mas a ideia era muito o estereótipo do herói. Tu só sabias, os vinhos só eram muito bons se tu fosse um grande enólogo. E agora a coisa parece que derivou para o outro lado, em que tu só és os vinhos só são muito bons se tu fores um grande viticólogo. E eu acho que no fundo é como tudo na vida. Não, as coisas só são muito boas se houver uma consciência, e não tem que ser assumida, mas de eu não percebo nada de viticultura para aquilo que eu entendo, vou falar comprar com quem uvas a sabe. quem sabe, ou vou procurar trabalhar com quem sabe e complementar essa minha falta de informação. Por exemplo, o Manel é uma das pessoas com que eu gosto de trabalhar. Infelizmente não trabalhamos juntos em tantos projetos como eu gostaria. Efetivamente não temos nenhum no ativo, temos aí umas coisas no ar, mas, ou melhor, que a parte deles já está a ser feita, mas ainda não. Mas, por exemplo, o Manel é um daquele tipo de pessoas com quem eu consigo falar e perceber perfeitamente que eu consigo explicar que tipo de uvas é que eu quero dali, ou que vejo. Ele consegue-me explicar, que é outra das coisas que às vezes não se fala, que tipo de uvas é que aquele solo, que aquelas castas naquele lugar me podem dar para me preparar também o caminho dos perfis, e eu consigo perfeitamente chegar ao fim do Falar dia e dizer assim, estas uvas são muito melhores do que seriam se eu do que se outro tratasse tivesse tudo. produzido. Não é? E eu acho que falta um bocado esta, porque é um bocado aquele estereótipo do herói. O herói tem que ser construído assim, não é? Uma persona. Isso é que eu acho que é errado, porque eu acho que há várias maneiras de fazer as coisas bem feitas. Eu acho Claro que sim. Mas acima de tudo é o que tu disseste, é ter a capacidade, se calhar a humildade, de bater à porta de quem sabe e dizer assim, o meu trabalho é reunir-me de quem sabe, seja na viticultura, na enologia, seja noutra qualquer área de trabalho, de negócio. Se eu não sei fazer, tenho que saber quem sabe. Eu tenho é que saber o que é que eu quero, não é? Eu preciso saber para onde é que eu vou. E depois disso, sou capaz de dar os passos sozinho, sigo. Se não, então vou bater à porta da viticultura do Manel, estamos a falar agora, ou da enologia do Hugo, ou da isso não capacidade recomendo. comercial da Maria ou do Manel, tanto faz. Pronto. É de facto termos essa capacidade de saber onde é que onde é que estão as nossas capacidades e onde é que está a nossa preparação. Eu acho, às vezes, quando vejo projetos de sucesso lá fora, e alguns até cá dentro, eu se calhar o que eu vou dizer se calhar não é correto, porque não é uma coisa que eu conheço a fundo, mas eu conheço o projeto Nipor superficialmente, como conhecem todos Sim, os enófilos. Não sei sim, muito mais do que são da dos dois. realidade, não sei muito mais do que sabem os enólogos, mas a ideia que tenho é que o Dirk é um bocadinho isso que faz, percebe claramente o que é que pode ser feito por ele e o que não pode, vai buscar a melhor pessoa que ele puder. Identifica. E eu acho, e quando vamos para fora do país, é um bocado isso, e é um bocado isso que tu vês, que já não há cá lirismos nesse sentido, que é o mesmo tipo que tem que fazer tudo, e depois estão uns à briga por, não, mas tu não vais à vinha, e tu, mas tu não vais à adega. Não há esses lirismos, quer fazer o melhor produto possível, então Claro, a combinação é esta, tem que ser assim. certo. E eu acho que, acho eu, no fundo, é um bocado por aí o caminho. Não, mais uma vez, se não sabes qual é que é o caminho, não o consegues caminhar. E, portanto, há que ter a humildade de saber onde é que está o limite. Aliás, eu, se olhar para trás, também vim da viticultura, por assim dizer. Não é? O meu trabalho de fim de curso em agronomia foi na viticultura. Porque E era muito mais forte a formação em viticultura do que a enologia, não era? na enologia tinhas dois caminhos. Em agronomia tinhas a engenharia alimentar, podias fazer uma especialização em enologia, em viticultura, em enologia. Tinhas a agronómica. Portanto, não sei se por aí seria mais forte. Eu relacionei-me bem com todos. Agora, de facto, a pessoa que na altura foi chave para mim foi um professor de viticultura, que é o professor Carlos Lopes, Sim. porque na altura nós em agronomia tínhamos muitas especializações disponíveis, não é? Portanto, eu acabei por ir para a viticultura depois de ter tido uma viticultura geral que era comum a todo o curso. E eu pensei, isto é engraçado. E foi daí. Portanto, Eu foi digo daí isto, vinha. eu digo, quer dizer, sem estereotipar mais uma vez, mas eu andei a fazer uma pós-graduação com a maior parte do corpo docente era do ISA e achei que havia uma força muito grande na viticultura e um conhecimento já muito profundo na viticultura.
e senti a enologia um bocadinho mais atrasada no tempo. Talvez. Não sei. Eu também já sei do Luís há uns anos. A verdade é que isto pode ser uma percepção errada, porque eu, quando fiz essa pós-graduação, ou quando comecei essa pós-graduação, eu já levava 10 anos de enologia. E, portanto, com 10 anos de enologia, se calhar a enologia para mim já era uma coisa diferente. E a viticultura é que era a novidade e eu se calhar achei... Não, Há um mas eu deslumbramento posso... também da minha parte, não é? Eu mais uma vez, reportando-me ao que foi o meu curso, que acabei em 2006, final de 2006, portanto, nessa altura eu tive 2 professores de viticultura e tive um de enologia, microbiologias enológicas, com o Aldo Laureano, grande professor, o professor Jorge Ricardo, etc. por aí dentro, sem querer agora a dizer nomes. A diferença que eu vi na altura, um miúdo que ainda estava a acabar o curso, era que da viticultura, os 2 professores, o Carlos Lopes e o Rogério, tinham vida empresarial como consultores na realidade do país. Acho que nenhum deles trabalha fora do país, ou trabalhava, não sei. E na altura a enologia estava muito na academia, estava muito na investigação e não estava fora da academia. Não sei se agora está diferente, se não está, não tenho acompanhado quem está a tomar conta Eu acho que dos está mais ou cursos menos atualmente. igual. Mas por aí eu vi uma grande diferença, não é? E, portanto, mas isso também não nos impediu de fazer, na altura, estágios nas empresas, como dizia respeito à enologia, mas eu senti essa ligação mais à academia, mais à especialização, do que propriamente no campo, na viticultura, na altura, com o professor Rogério, com o professor Carlos Lopes, em que havia uma realidade de campo, de rua, de vinha. Okay. Mas pronto. Bonito. Diz-nos, conta-nos, sabe? Diz tudo. Ver isto. Que vinhos é que tu agora fazes? Ou pelos eu não gosto deste termo. Por que vinhos é que tu és responsável? Eu sou responsável por um conjunto de vinhos. Portanto, aqui também já vou ter que começar a introduzir o tema que estavas há bocado a tentar usar como teaser. Ai, que ainda não falámos. Ainda não falámos. Fiquem aí para mais. Exato. E, portanto, isto aqui até 17, ou seja, de 2007 até 2017, fui trabalhando por conta de outrem. Ou seja, quer na altura da Sul, que entretanto mudou o nome para Global Wines, que depois mais tarde na Alorna, nas Boas Quintas, com o Nuno Cancela, da Abreu, depois em Cantanhede. Pronto. E aí, em 2017, houve aqui uma mudança pessoal, não é? Portanto, chegou a segunda filha e eu lancei-me e disse, ok, vamos mudar o paradigma, vamos reorganizar profissionalmente e comecei a trabalhar por conta própria. Portanto, é sobre esses vinhos que eu te vou falar hoje. Portanto, vinhos e não só, porque, portanto, tenho ali atrás, eu de facto podia ter trabalhado melhor a imagem como tu fizeste, mas pronto, olha, estás a ver, é mais enologia, está a faltar essa veia. Mas está aqui a caixinha do Tonico, na adega Amarelo, que é uma adega que não me fica perto, antes pelo contrário, fica-me bem longe, fica-me na Marleja, mas cheguei à Marleja por um colega de curso, porque ele era amigo comum do dono e, portanto, conversámos e entendemos, e apesar de ser uma enormidade de quilómetros, mas a adega Amarelo, com todos os vinhos que nós fazemos lá, Amarelo, o Tonico, o Manolito, portanto, são vinhos em que trabalhamos nessa zona bem quente e bem seca, perfeitamente diferente do resto onde eu estava habituado a trabalhar. Portanto, trabalhamos com talhas, trabalhamos com vinhas mais novas, com vinhas mais velhas, e esse é o projeto Azul. Depois, aqui no Dão, atualmente estou a trabalhar num projeto que ainda não viu, os vinhos ainda não saíram fora, portanto foi um projeto pós primeiro confinamento, em 2020, que se chama Altitude, e na Altitude temos basicamente 2 linhas de trabalho, uma de maior volume e uma de especialização um pouquinho mais dedicada, que será o fora de estrada, mas são vinhos que tivemos hoje de manhã a prová-los, a trabalhá-los, a ver se engarrafamos os brancos durante a primavera. E depois também, migrando para norte, cheguei ao Vale do Douro, também num desafio pequenino, pessoal, num sítio lindo. Eu acho que todo o Douro é lindo, mas eu acho que aquele é particularmente bonito, que se chama Ribeira do Mosteiro, que é uma parceria
de um investidor de uma ONG que se chama Rewilding Portugal. A Rewilding Portugal tem agora uma parceria forte com a Symington. Apareceu agora um vinho do Symington que reverte parte do FII para a Rewilding. A Rewilding tem o foco na renaturalização desse espaço do Vale do Coa. Okay. E, entretanto, a vinha também faz parte do cenário, não é? Portanto, e estamos a fazer lá também vinho no Douro. Também são estes 2 últimos projetos, quer o do Douro, quer o do Dão, são vinhos que ainda não viram realidade comercial, ainda não estão engarrafados, estão a aprontar-se. A Adega Amarela é que de facto está mais adiantada em termos de produto versus mercado. Okay. E depois em 17 também surgiu uma outra opção, uma outra oportunidade que eu também não enjeitei e continuo a aproveitar, que é uma loja online com quem colaboro, que é o WinePT, para quem provo, recomendo, escrevo uns textos, e portanto são estas 4 entidades que me mantêm vivo, que pagam contas, que já pagaram fraldas, agora só pagam leites e essas coisas. É muito bom quando elas acabam, não é? As fraldas. É, ótimo. E leite em pó. E, portanto, são essas 4 entidades que garantem um income fixo e que me dá e que me permite, e era isso que eu, por acaso, ainda hoje explicava isso à minha filha ao almoço. Ela perguntava porque é que nos dias que eu trabalho venho almoçar a casa e quando a mãe trabalha não vai almoçar a casa. E disse, mãe, Sara, porque eu sou o meu chefe. E, portanto, eu é que decido onde é que almoço. E portanto, isso dá-me o tempo livre que eu preciso para outro desafio que tenho em mãos. E consigo gerir pronto, não trabalho sozinho, portanto, claro. Não faço estes vinhos todos sozinhos. Na Amareleja há uma equipa um pouquinho mais complexa, em termos, somos mais pessoas e que já trabalhamos desde 2017 e, portanto, está mais oleada. Estes 2 projetos mais a norte, mais recentes, estamos também em processo estamos entromados, mas precisamos de continuar a trabalhar. E pronto, e portanto isso dá-me tempo livre suficiente também para desfrutar das miúdas, e esse ponto de viragem em 17 teve muito a ver também com o nascimento, acho que já disse, da segunda filha. Portanto, quando eu estava numa altura Eles estão que idade? Com que idade? Tenho uma com 5 e uma com 3. E portanto é mais simpático e consigo acompanhar com tranquilidade. Também isso é qualidade de vida, não é? Sim. Qualidade de vida e mantém a cabeça também em condições para avançar noutras áreas, que já lá iremos. Tudo isto acaba por estar entrelaçado, percebes? Porque já houve, não exclusivamente, mas já houve oportunidades que surgiram por causa dessas outras áreas, desse outro trabalho. Pois, isso eu acredito. Diz-me só, antes de irmos lá ao sítio. Eu vejo-te como uma pessoa que acaba por ter muito. Há muito. Eu fui assim e fui-me transformando. Eu vejo muita gente. Nós somos muito moldados pela nossa experiência e pela nossa ligação à rua, como eu costumo dizer. Por exemplo, um enólogo. E eu, enquanto eu fui, e tu conheceste-me nessa. Nós conhecemos nessa. Na Murta. Eu estava na Murta e tu não sei onde é que tu estavas. Eu estava na altura no escritório um bocadinho mais acima da Murta, que era com as Boas Quintas. Nós não nos conhecíamos já da Alorna, talvez. Da Alorna, porque tu trabalhaste na Alorna num estágio com o David Rego. Sim. E o David sempre foi um amigo desde 2004. o tempo. Sim. Pronto, e eu já conheço o David desde a agronomia em 2000 e eu acompanhei o estágio que ele fez e como é que correu na Alorna, como é que foi, como é que deixou de ser. Portanto, a partir daí começou a entrar o nome Hugo Mendes no vocabulário. Ele fazia de queixas, não era? Exato, coitado, David, coitado. O David não era gajo para fazer queixas, era gajo para... Não, estou a brincar. Mas pronto, foi nessa altura que eu sei que houve um ponto comum entre as nossas vidas, entre os nossos conhecimentos, mas eu acho que só te conheci pessoalmente quando um dia eu fui à Murta. Buscar uma peça ou buscar, não faço ideia, mas foi na Murta que eu te conheci. Possivelmente. Mas estava-te a dizer que eu, por exemplo, nessa altura, aquilo era um bunker para mim, era a minha caverna. Eu vivia fechado ali, eu fazia, aliás, fartei-me de fazer ensaios nos primeiros 10 anos, talvez. Ensaiei tudo, mais alguma coisa, pouco saía dali, ainda hoje saí pouco, estudava um bocado e tinha uma visão das coisas
que ainda hoje tenho um bocadinho, mas já um bocadinho mais aberta, no sentido de nós temos que fazer o melhor vinho que conseguirmos e que soubermos, e que inovar, não sei o quê, aquela treta toda de enólogo, e ficava ofendido quando alguém... Eu lembro-me de uma vez estar a falar com o meu primeiro patrão, a Quinta da Murta, passaram alguns proprietários enquanto eu lá estive, e ele dizer-me, sim, porque eu, um comercial, eu consigo valorizar, eu consigo perceber que dinheiro é que ele vale, tu não. E eu pensava assim, este cabrão, como é que é possível? Estás a ver? Tipo, então, mas se sou eu ou a equipa de enologia que somos responsáveis por aquilo que o outro vai vender, quer dizer, para mim nunca era um tipo que está fechado na adega e que a vida dele é fechada na adega, não tem muita percepção, ou pelo menos eu não tive, e vejo muitos outros a não ter a percepção de que não, existe um mundo lá fora e aquele vinho tem que ser vendido. E a diferença estava aí, era que na minha cabeça o que faria vender o vinho era a qualidade intrínseca do produto. E na cabeça de quem anda na rua percebe claramente que isso é uma condição que é cada vez menor até, não é? Sim, mas portanto, é essencial. Mas depois faltam claro, mais coisas. claro, quer dizer, é essencial. Isto costumo dizer, é como um restaurante, quer dizer, não vais discutir a qualidade da comida, isso é uma condição para que exista, não é? Para que exista o restaurante. Não é? Essa questão, percebo porque é que tu dizes que é essencial, mas para mim é um dado que tem que ser adquirido. Para estar dentro de uma garrafa tem que ter qualidade. Mas essa distinção, não é, do que se vende e do que não se vende, não é tanto feita pela qualidade intrínseca do produto só, mas hoje em dia muito pela qualidade comercial, até sobretudo, imagem, marketing, comunicação. Eu vi isso mais tarde e confesso que só o vi plenamente quando me tornei produtor. E tive responsabilidade das contas por pagar. Mas tu viste isso mais cedo. Isso acabou por te moldar ou não? Sim, eu vi isso mais cedo porque, como te disse, o primeiro sítio onde eu trabalhei quando saí da agronomia foi na Dom Sul. E na altura a Dom Sul era e é, mas na altura se calhar um pouquinho mais dinâmica ou visivelmente mais diferente, porque agora se calhar também já há produtores mais maiores. agressivo até, não era? Sim. E portanto na altura também havia uma política de rodar várias posições dentro da empresa, ou seja, entravas como enólogo, eu respondia a um anúncio, entrei como enólogo, mas rapidamente estava só na parte da adega de produção, ou seja, transformar uvas em vinho, mas depois também havia uma linha que trabalhava todos os dias do ano e, portanto, depois também troquei com o colega que tomava conta da linha. Portanto, isso também me deu uma realidade de maquinista de engarrafamento que eu não estava a considerar, que nem nunca falei, isso é outra coisa, que é, isso nunca foi realidade da academia, nunca foi realidade do curso. E, portanto, se o O-ring está ou não está, onde é que fica, onde é que metes, onde é que... E, portanto, e depois daí também... falas inglês? Falo. Então onde é que vamos receber uns clientes? E depois falas inglês, fazes conversa, tens jeito, entendes o que aconteceu. Depois também, durante o curso, fiz vindimas e numa que mais me marcou, que tive quase meio ano na Austrália, isso depois também me deu alguma fluidez técnica logo nos primeiros tempos de trabalho. E daí comecei, então, mas espera aí, se tu te orientas assim, vamos começar, e então vamos lá fora vender o vinho. Levo o enólogo comigo, levo o comercial, o enólogo vende e explica como é que faz, para a esquerda e para a direita. E, portanto, a partir daí comecei a tomar noção do que é que na altura, e ainda hoje, não é, se vendia e o que era procurado nessas exportações, que, na altura com a pele da Dom Sul, agora com outras, e isso de facto fazia-me voltar para casa e perceber que tinha que provar mais, que apesar de ter estado na Austrália, faltava-me conhecer, e há bocado estavas a falar da divisão Novo Mundo, Velho Mundo na academia, ou na formação de base da maior parte dos técnicos, e a mim, eu vinha de um país de Novo Mundo, mas faltava uma realidade europeia, e portanto isso iam sendo inputs que eu ia trazendo e que me iam de facto alterando a forma de trabalhar. E sim, isso veio da rua, isso veio dessas visitas. Pois, porque acabas por ter uma visão. Aqui a minha dicotomia é sempre nesta. Obviamente, tu acabas por ter uma visão mais abrangente do mercado, e isso é importante, mas isso também depois pode condicionar, nem digo positivamente ou negativamente, mas pode condicionar a forma como tu fazes vinho. Sim. Ou seja, já não fazes, supostamente, já não tens aquela abordagem de vou fazer o melhor vinho que estas uvas derem, independentemente do que sair daqui,
já para passar, vou fazer o melhor vinho que estas uvas derem, tendo em conta que tenho que o vender àquelas pessoas. Não é? Depende. Eu, neste momento, nos sítios onde estou a trabalhar, estou na primeira premissa. Estou na premissa de vamos fazer o melhor que conseguimos, mas temos é que saber quem é que são os nossos consumidores. Portanto, porque, mais uma vez, voltando ao exemplo que te dei há pouco da Adega Amarelo, que é neste momento o único projeto que tem vinho na rua, se calhar estamos a fazer as coisas um pouquinho diferentes do que aquelas uvas já foram transformadas, porque aquele projeto já existia com outro nome comercial que eu nem conhecia, que chamava-se Corella dos Aleixos. Zero, nunca vi, nunca provei os vinhos do antigamente, porque também foi uma produção que cessou em 2004. Mas há ali uma mão minha, não é? Há ali uma mão que me preocupou muito logo na primeira vindima, que é uma preocupação constante, que é estou na amareleja e calor, tenho medo que me pele de ficar sem umidade, de ficar com passa e, portanto, se calhar intervenho cedo demais. Eu acho que não, eu acho que intervenho no momento em que eu reconheço um equilíbrio melhor, mas depois também, entretanto, já deixei de ouvir, e o meu patrão também, que veja lá que ele anda a apanhar as uvas verdes. Esta é a história da minha vida. Veja lá que o não sei quem ainda não começou e, portanto, e se calhar aí também há uma... Isso é uma pressão que as pessoas não têm noção, não é? Há uma influência minha que diz, não, é assim, acreditem e entretanto, passaram-se 3 anos e os resultados, felizmente, para mim, acho que estão satisfatórios. Nesse momento os tomates estão assim, não é? Estão assim, mas lá está. Mas aí tens outra coisa, que é, tens toda a experiência que pouco ou muita acumulaste e que te dá crédito. Que te diz assim, mas espera lá, mas se quer fazer como os outros fazem, chama o vizinho e siga, não é? Porque, claro. mas eu sei disso perfeitamente, porque foi um dia que, numa vindima de brancos, que eu sabia que as uvas estavam com 10 graus e meio, mas tinham acidez, e eu precisava dessa acidez para mais tarde, para depois equilibrar o lote. E depois o senhor ligou-me, só Tiago, então diz que anda a apanhar as uvas verdes. Isso não é bem verdes, mas sim, podem ficar mais maduras, mas porque eu quero fazer isto assim, assim. Não, mas está controlado. Com certeza que sim. Então continuo, muito obrigado. E portanto... Eu ouvi ainda hoje. Agora já não é tanto que as pessoas já sabem que eu quero assim, mas é sempre... lembro-me, mesmo vindimadores, isto aconteceu na Murta. Na Murta acontecia por razões diferentes, por bases espumantes, e portanto tenho a tendência também para apanhá-las um bocadinho mais cedo, e as pessoas na vinha, tu perceberes o olhar de reprovação da pessoa que anda a cortar. Ainda hoje, quer dizer, eu apanho uma Fernão Pires de Lisboa, a base deste colheita, com 10 a base deste colheita tem 9% de álcool às vezes, e é deste ano tem 9,9%. A ver, vejo-me perdido para certificar estas coisas. E as pessoas estão a apanhar isto e dizem, este gajo está a dar cabo da uva. Mas ainda este ano me disseram, você está a apanhar uva. Era uma equipa que eu não conhecia. Era o meu que... Então você é que é o dono disto. Você está a apanhar uva verde. Havia de ter euros por cada vez que me dizem isso. Olha, mas a verdade é que depois as pessoas provam. Isto depois é uma outra dinâmica. Não sei se tem a ver com a forma como tu fazes. É depois estereótipos que as pessoas têm na cabeça, porque ao contrário também disto, depois também tenho muita gente que me diz nunca esperei que um vinho 10% de álcool tivesse assim. Pois, então, desde que lhe tens é que dá tempo. Claro. Não é? As coisas... Não, mas isto para pegar na conversa, porque tens que saber para onde queres ir para fazeres isso, não é? E portanto, quando a pergunta que fazias há pouco era se moldar o vinho para o mercado. Há vinhos em que tens que moldar para o mercado, porque... Eu gosto de convidados que eu entro assim a matar e dou cabo disto e eles sabem depois onde é que eu agarro. Não, sei, porque há vinhos que tem que ser aquilo que as pessoas estão à espera. Se queres entrar num segmento de maior volume, as pessoas acham que não gostam de coisas doces, mas gostam de coisas doces e gostam de coisas redondinhas e sem arestas. Portanto, isso aí é um trabalho, isso é um foco, é uma linha de trabalho. Outra coisa são vinhos menos polidos, se quiseres o termo, são vinhos, não quero usar essa palavra, mas se calhar são vinhos que são origem
daquele local e que não se vão meter com adereços. Menos intervencionados, sendo menos que intervencionados, eventualmente. essa intervenção podem ser meras operações unitárias, não tem que ser... Podem, mas mais uma vez, para serem menos intervencionados, também tens que ter a clara noção de como os conseguires corretos, ou seja, sem defeitos, para não intervires. Isso também vem do campo, e por isso é que há bocado falávamos no início do Rodrigo, acho que é o... está-me a faltar o nome do senhor, um francês muito conhecido da Collet de Serran, o Nicolas Joly, que diz que tens de ser um Miguel Ângelo na vinha para conseguires ser um indivíduo que pouco intervém na adega. Tens que conhecer muito bem a vinha para chegares com uvas equilibradas, para não teres que mexer tanto. E portanto acho que há esses dois caminhos que têm que estar claramente... Força. Eu tenho aqui uma questão. Deixa-me fazer aqui uma pausa, pode ser? Força. Temos aqui aqueles problemas familiares da quarentena. Ora, aqui estamos de volta. Peço desculpa pela interrupção. Tiago. Chute. Agora perdi aqui um bocadinho o ritmo. Não, estávamos a falar da adaptação dos vinhos ao mercado e do facto dessa preocupação em vir ou não adaptar vinhos para serem mais bem-sucedidos. Eu acho que, mais uma vez, há aqui um estereótipo que... nós, no fundo, vivemos de estereótipos, não é? Aquela ideia de que tu, para preferires uma posição, tens que odiar a outra, não é? Mas eu acho que como enólogo e temos que, como técnico de vinhos, temos que olhar a tudo, porque, por exemplo, olhando para o teu exemplo, e ainda bem que tens isso aí, que agora lembrei-me, que como patrono que tenho que comprar aí uma garrafita ou duas, já não comprava há algum tempo. Mas, por exemplo, quem não for patrono pode perguntar como é que se faz. Como é que se faz? Fantástico. Mas, por exemplo, olhando para o teu castelão, a pessoa que compra o teu castelão e a pessoa que compra, vou usar essa referência, o capataz, são pessoas diferentes. São consumidores completamente diferentes, porque são os dois consumidores de vinho. Portanto, e como técnico de vinhos, a mim merecem o mesmo respeito. Como é óbvio. Portanto, quem faz capataz faz com foco, de uma forma que pretende e que atinge um objetivo, e quem faz o castelão do Mendes faz de outra forma, com outro propósito, para outro alvo. Basta ver uma coisa que tenho ouvido muito nos últimos anos, que é a ideia do Mateus Rosé. O problema muitas vezes é o vinho dá-te isto aos consumidores, há uma necessidade de te afirmares. Não é? Tu tens de afirmar como um gajo que já percebe. E um gajo que já percebe não está... Há gajos que estão, mas não vai estar constantemente a dizer não, eu agora já percebo de vinhos. Uma das formas que tu tens muitas vezes é Mateus Rosé, isso é uma merda, tal. Não bebas isso, pá, isso não sei o quê. Porque eu já percebo de vinhos, já consigo beber vinhos secos. A questão sim. E muitas vezes não. Muitas vezes não. A questão muitas vezes está por aí, não é? É um vinho que merece o nosso maior respeito. Talvez seja o vinho mais importante que temos em Portugal. Pela questão do negócio também. E a verdade é que muitas vezes ouço que muitos de nós... eu, por acaso, acho que nunca me foi feito, mas muitos de nós caem na armadilha de se meterem um Mateus Rosé em prova cega, dizemos que aquilo é bom. Pronto, mas olha, o Mateus é um produto de se lhe tirar o chapéu pela continuidade, pela longevidade, pela consistência. Claro. E porque é muito bom com frango de churrasco, é que é mesmo bom, porque o picante e o açúcar e o gás, aquilo... Eu costumo dizer, a melhor forma, acho eu, que eu costumo ter de resumir isto é, vejam só isto, a empresa que detém o Alfa também detém o Longa, não é? Portanto, só que detém o Alfa e o Longa dos vinhos em Portugal. Exatamente. E tu, a partir daí, tens que perceber que são gajos que andam nisto também há muitos anos, que de burros não têm nada, não é? Exatamente. Alguma coisa, mas depois também há o outro lado, que é isso que tu dizes, e eu sou muito observador até por estas razões, mas sou muito observador do que se faz nas redes sociais, sempre fui. E é muito engraçado ver o discurso e depois... Mas isto acontece com a crítica em Portugal, não é? E não queria entrar muito na discussão da crítica, porque sinto que é algo que eu discuto muitas vezes e fica com a ideia que estou sempre contra eles, mas a verdade é que tu vês um discurso e vês uma atitude que é descolada desse discurso, ou seja,
tu vês gajos, nos enófilos há muita ideia de a maneira que tu tens de mostrar que percebes alguma coisa é dizer mal dessas referências, e é dizer mal desses vinhos com o sabor mais redondinho, mais apelativo, não é? Certo. E uma das formas que tem é puxar para a radicalidade, que é, por exemplo, eu adoro vinhos brancos, eu prefiro vinhos brancos e adoro acidez. Mas eu não gosto de uma acidez de partir dentes. Não gosto, nunca gostei. Eu gosto de uma acidez de nada, até se reparaste, lembrar dos meus Porcelas em comparação com os outros Porcelas, eram sempre, tinham uma acidez, que eu chamo uma acidez redonda. Tinham mais untuosidade, tinhas mais trabalho de borras, tinhas outros complementos, não é? Porque eu gosto de uma acidez forte e vincada, mas gosto muito de um equilíbrio. Certo. Que depois certos vinhos não têm. E há vinhos que eu vejo, que eu provo, e digo assim, esta malta só diz que gosta deste vinho, porque o vinho é tão puxado ao extremo, que é uma forma de... E se calhar os vinhos também têm essa função, não digo que não tenham, não é? Pois não sei, já estamos a entrar num campeonato que é uma coisa mais de psicologia, mas agora vou-te dar outro exemplo e vou aproveitar até para falar de uma amiga que não sei se tens lá os vinhos, mas se não tens, aproveita, que eu agora vou-lhe dizer que falei nela. A Sara Rodrigues e Matos tem o The Wine House e tem um clube de vinhos e tem um questionário que os clubes de vinhos têm vários formatos, como sabrás, ou seja, recebes 6 garrafas iguais para toda a gente, há uns que adaptam, e no caso do que a Sara está a fazer uma oferta tailor-made, portanto, todos os meses recebes 2 garrafas que ela escolhe em função dos teus gostos, de um questionário que ela fez inicialmente, e depois vai refinando. E no questionário da acidez era qualquer coisa como gomos de limão ao pequeno almoço. Já não lembro qual é que era a pergunta do meio, e depois a outra era não gosto nada da acidez. E eu disse, eu nem como gomos de limão, nem a outra, é assim mais ou menos no limbo. Ele disse, que agora há malta que diz que ou é muito ácido ou não é bom. E vem entroncar no que tu me estás a dizer agora. Mas depois vais em prova cega e os gajos rejeitam esses vinhos. Não é? Ou preferem, às vezes não é preferir, não é rejeitar, é preferir outros, que é o normal, pá, que é o normal. Eu acho que às vezes é que a coisa eu não sei, se calhar, isto faz parte, porque isto também não tem importância. Não, porque nós não estamos aqui a falar de questões de vida ou morte, estamos a falar de detalhes no consumo de vinhos que são, felizmente, que tem muito que se lhe diga, felizmente que não são parafusos estandarizados, iguais em todo lado, têm várias fontes de variabilidade e depois também temos vários tipos e tipologias de locais de consumo, de tipos de consumidores e tudo isso faz... eu ultimamente tenho dado um exemplo, foi algo que aconteceu, mas que também explica um bocadinho o que é que eu quero fazer com os meus vinhos e o que é que quero sempre fazer com os meus vinhos. Realmente existe esta história das modas, não é? E nós somos do tempo, tu és comigo, do tempo em que era extra madeira, extra extração, não sei o quê, e depois era os doces, depois deixou de ser doce, mesmo nos tintos é difícil, mas nos brancos, eu sou do tempo em que os brancos se acabavam com 6 gramas de açúcar. E hoje metes um vinho com 6 gramas de açúcar na boca e aquilo é doce. Para uma boa parte dos consumidores informados. E não era. Mas eu gosto de pensar. Eu gosto de pensar que estou a criar marcas ou que estou a criar perfis que sejam de longo prazo. E, portanto, embora tu possas ir fazendo alguns vinhos que são de moda, pode ser por graça. Não é? Este tentou fazer um curtimento, porque não sei se vai ser de moda. Mas percebes, a ideia de fazer de vez em quando umas coisas para a moda, mas gosto de pensar que estou a fazer perfis que vão durar no tempo. E a prova disto é que, só vou falar de uma referência. Aqui há uns tempos estava a almoçar com uns amigos, almoçar a jantar, já não é, num restaurante, e estava uma mesa com outros enófilos que eu conhecia, e esses enófilos, sabes como é que é? Começam a trocar vinhos e provam vinhos e não sei o quê, e vinhos, desses vinhos novos, alternativos, perfis de assim, de assado, e tu provas e dizes, gosto disto, gosto daquilo, dava aos meus amigos, que são só consumidores de vinho, que gostam de vinho, mas que não fazem culto de marcas, nem nada disso. Provam o vinho e tal. Mas no fim, quisemos acabar a refeição com a parcela única que tínhamos aberto no início, estás a perceber? E isto deixa-me a pensar, realmente é assim, ok, que haja perfis da moda, mas há aquele perfil que é sempre, a parcela única vai ser sempre um grande vinho.
Pois, com certeza. E A no fim do menos que dia eles façam merda, não é? não precisas de perguntar às pessoas o que é que eles gostaram mais. Eles gostaram mais do que foram beber mais vezes, não é? Claro, Do copo que exatamente. está mais vazio Exatamente, ou do copo que se exatamente, encheu mais exatamente. vezes. Sim, de uma forma geral é isso. É. Muito bem, então vamos lá desvendar ali Vamos acabar com o Epá, teaser. está lá. Uma das, não era a única, mas uma das razões que me fez lembrar de convidar foi este caminho que tu iniciaste. Há quanto tempo é que iniciaste isto? 2017. 2017. Não, mentira, peço desculpa, há aqui uma imprecisão. Eu comecei em 2013, mas depois retomei-o, larguei-o e retomei-o em 17. Ok. Eu não vou dizer, não vou cair no erro, porque eu sou um bocado egoísta nisso. Não vou cair no erro de dizer que tu vais ser o nosso primeiro Master of Wine, embora eu acredito que vais ser o nosso primeiro Master of Wine. Mas tu estás no caminho de tornares Master of Wine. Sim, corro esse risco de ser o primeiro, sendo que não é isso que me move, mas... Mas olha lá, se der um kickzinho também é tudo com certeza, tudo que claro que claro sim. ajuda, não é? Mas é a diferença entre o ter e o ser. Não é o ter o título, é sê-lo, é conseguir a abrangência que isso requer. Mas pronto, e agora voltando atrás, e eu até tinha aqui um apontamento para não me esquecer de ninguém. Portanto, isto começou para mim numa masterclass em 2012 que o Symington, que no caso foi o Paul Symington, que disse, epá, como é que é possível nós, um país de vinho, e já o Egito tem um Master of Wine e nós bola. E então houve uma masterclass em Vila Nova de Gaia, nos armazéns da Grams, e estávamos 25 pessoas de portugueses a ver. Eu fui ver como era para contar como foi, literalmente. Portanto, e vieram 3 Master of Wine dizer, olha, nós fazemos isto, provamos assim, provamos ao contrário, e foram dando exemplos e foram-nos dizendo como é que era e como é que deixava de ser. E depois, no fim daquele dia, daqueles 2 dias, ele diz, quem quiser, tem aqui um exame de admissão, quem passar, pode entrar. E disse, calma, então, mas eu vim ver como era e agora vou fazer um exame de admissão. Não faz sentido. Faço, não faço bem. História. Éramos 25, 24, fizemos o exame, ok? Ok. Desses 24, acho que 9 passámos. Obviamente que interessa dizer que na altura o Symington iam dar uma bolsa que depois deixou de ser para uma pessoa, foi dividida por 2, que foi o Jorge Alves e o Raul Ribadave, dividiram a bolsa. Mas esses 9 que passámos, toda a gente foi a jogo, ou seja, toda a gente se inscreveu. Portanto, o Manuel Moreira, o Raul Ribadave, o Jorge Alves, o Henry Schotten, o Machado, o Tiago Machado, o Carlos Almeida. Tiago Machado eu sabia, não me lembrava que ele tinha entrado também. O Frederico Rosa Santos e o Jorge, o irmão Rosa Santos e eu. Portanto, éramos esses 9. E, portanto, isto, ou seja, nós fomos lá em junho de 12, depois o ano letivo começou em setembro, outubro de 12, portanto. E, pronto, eu depois aqui, se calhar interessa referir como é que é o processo. Se fosse um crack, eu só conheço 2. Fazes isto em 3 anos, ou seja, o primeiro ano dá-te acesso ao segundo, no primeiro ano preparam-te para o exame, depois no final do primeiro ano fazem o que eles chamam um exame de primeiro ano, que é um exame mais breve, que só é para aferir se estás ou não preparado para um ano depois fazeres o exame. Pronto, e depois fazes o exame, já lá vamos, e tens a tese de fim de curso, ou trabalho de pesquisa. Portanto, na melhor das hipóteses, se fores um craque, faz isto em 3 anos. Como te disse, já conheço alguns que foram estando e desistiram, só conheço 2 pessoas que fizeram isto assim, direto. Portanto, eu entrei em 13, depois passei de ano, mas percebi que se calhar não devia ter passado, porque não tinha preparação. Quando eu cheguei ao segundo ano e olhei à volta e disse, o que é que eu estou aqui a fazer? E mesmo profissionalmente também estava numa fase muito intensa, estava na altura na adega de Cantanhede, a fazer muitos quilómetros por dia, entrar cedo, sair tarde, praticamente não tinha tempo para as coisas de casa e da família, quanto mais para estudar, e então tínhamos essa hipótese de fazer um retiro sabático e não pagar o FII. E, portanto, eu saí em 14, portanto, em outubro de 2013, novembro, disse, olha, peço desculpa, não te agradeço, mas vou à minha vida para o outro lado. E depois retomei em 17, portanto, quando há este não sei, um momento de reflexão, que obviamente o nascimento da filha ajudou, né? Tipo, olha, vem outra pessoa para casa, como é que a gente faz?
vamos continuar neste ritmo tolo ou vamos perceber como é que nos orienta? E foi isso que eu fiz. Pronto, tenho 17 cá em Posso casa. perguntar que idade tinhas nessa altura? Em 17, boa pergunta. Tinha menos 3 anos que agora. Tinha 35, salvo erro. Ok. Deve ser isso. 35, 34, por aí. Só para balizar um bocadinho. Perceber se era crise de meia-idade também ou não. Não, acho que não. Não, acho que já tinha idade suficiente para ter juízo. Para ter juízo e para perceber que se calhar não estava 100% realizado profissionalmente e decidi dar o que o Dom Pedro deu lá no Brasil. O grito de Ipiranga. O grito de Ipiranga e dizer assim, para tudo. Rebenta a bolha, ok? Rebenta a bolha. E na altura até por alguma pressão familiar dos meus pais, da minha mulher, e dizer assim, tu tens aquele processo em águas de bacalhau, não é? Que é um termo tão português quanto este. Eu tinha um instituto do Masters of Wine em stand-by, e o que é que eu vou fazer com isto? Tinha essa loucura de trabalho, tinha a miúda em casa, uma outra a chegar e disse assim, calma. Então escrevi ao instituto e disse, olha, quero retomar. Ok, bora, retoma. Então tinha 17, comecei tudo do zero. Portanto, voltei a inscrever-me no primeiro ano e vim. Só que nessa altura também já vinha mais preparado, já sabia com mais clareza o que ia, já sabia o que é que ia ser exigido, porque o Instituto tem, e acho que entretanto eu também notei uma diferença grande de 13 para 17, são 4 anos, não é? E notei uma diferença também no Instituto na dificuldade da entrada, na triagem à entrada. Portanto, além de eles exigem das duas uma, ou tens uma formação superior em enologia, ou tens o diploma da WSET. Pronto, são as duas balizas. Já não dá para ser de outra maneira? Difícil. Portanto, eu só entrei porque tinha a licenciatura em agronomia com especialização em enologia. Mas isso eu, entretanto, também já percebi o porquê da necessidade do diploma. Porque quando tu entras numa prova deles e te aparece um vinho que tu nunca provaste, eles dizem assim, então e o diploma? Há quanto tempo fizeste? Nunca fiz. Então por isso é que não sabes que este vinho existe. Então tens que estudar. Mas pronto, isso faz parte do processo. Okay. Mas para voltar ali a 17, e sabia o que ia, e sabia que com ter decidido vou sair de trabalhar por conta de outra, e vou-me dedicar a isto e vou tentar arranjar trabalho, também bati à porta de uma pessoa que sempre me, e ela sabe que é verdade, sempre me deu palmadinhas nas costas, tens que conseguir, força, é importante que tu consigas para todos e tal, e fui à Vini Portugal e disse-lhes, olha, eu quero fazer isto, fui com um plano de ação, não quis nenhum patrocínio, eu quero fazer isto, vejam se conseguimos fazer aqui, eu dou trabalho em troca de apoio, e portanto fizemos um plano de ação para 3 anos, em que, e também foi importante para mim na altura, entretanto esse plano já acabou, porque era há 3 anos, e já vamos com 4, né? Estamos em 21. Sim. E esse plano também considerava que eu fazia tudo à primeira, eu sabia que era um risco grande ter assumido isso. Mas pronto, eu dei trabalho, acompanhei grupos de compradores estrangeiros, fiz algum trabalho de formação com a Vini Portugal, e eles ajudaram-me no primeiro e no segundo ano. Mas é giro porque depois acabas mesmo profissionalmente e se abriste um leque também a um nível. Sim. A tua como é que o teu networking também cresceu muito à conta dessa parceria. Claro que sim. Cresceu com essa parceria, cresceu com o Instituto, porque os meus colegas de estudo há de tudo. Claro. Há outros enólogos, há compradores de vinho, há escritores, há jornalistas de vinho. A sério? Há gente que trabalha... A sério? Que há pessoas que escrevem sobre o vinho e acham que é importante a formação? Sim, é verdade. Julgo que deve estar doido. É verdade. E, portanto, há de tudo e obviamente que as pessoas precisam de ajuda e nós ajudamos, porque mais tarde ou mais cedo nós também vamos precisar. Isso é ótimo. E, portanto... Só, Tiago, diz-me lá uma coisa. O que é que te leva as minhas curiosidades também... Depois já voltamos a esse caminho também. Sim. Mas vamos picando. Certo, força. Não te importares. O que é que te leva sei lá,
podias ter feito montes de coisas e podias ter enverdado por montes de caminhos. O que é que o Master of Wine Sim. te traz? Porque, por exemplo, a dúvida com que eu fico muitas vezes é: mas será que o Tiago quer continuar a ser enólogo? É porque tu no fim também tens esse diploma. Essa pergunta já houve outras pessoas que me fizeram. Já. Qual é o caminho depois disso, não é? O que Aliás, é que leva a fazer isso? Uma amiga perguntou, mas estás farto de ser enólogo? E disse, não, mas porque há enólogos que são Masters of Wine. Uma coisa não implica que deixes de ser a outra. Tanto é que eu também não tenho, nem faço tensões de sair do país, porque essa era outra pergunta que eu tinha a fazer, porque a história recente mostra que os Masters que nós temos 2 Masters sommeliers. Masters sommeliers, sim. Aliás, já o fizeram fora, não é? Exatamente, era isso que eu ia dizer, que era o primeiro, que foi o João Pires, que era agora o Carlos Sousa, salvo erro. Não sei o nome do segundo, confesso que não conheço. Carlos Santos, pronto, me interessa. Carlos, acho que é Santos. O Carlos esse não conheço pessoalmente, mas sei que está na Austrália e já trabalhou com o João Pires, portanto já ali há um mentorado, por assim dizer, não é? Que é ótimo, que é positivo. Sim. Mas eles já estavam fora quando fizeram. Eu estou aqui, estou bem, estou tranquilo, não vejo isso como um escape para fora do país, mas vejo isso como um robustecer das minhas capacidades e também da maneira de olhar o vinho, de o provar, de o entender. Mas isso não há de ser só, desculpa estar a insistir nisso, mas não há de ser só por uma questão, podes não querer dizer, estás à vontade. Não, mas eu estou com franqueza. Uma pessoa não se vai pôr, para já há de ser um processo bastante caro, não sei os preços, mas é caro. É caro. E tu não vais fazer uma coisa dessas também se não tiveres alguma perspectiva que isso como é óbvio, te altera a vida. E eu pergunto como é que tu achas que a tua vida pode ser alterada, ou como é que gostarias que ela fosse alterada com isso? Com isto, olha, óbvio que, e agora vou citar um colega que também já esteve aqui envolvido, que era o Jorge Alves, tinha uma expressão muito interessante, que dizia que isto é um desporto muito caro. E, portanto, porque o FII, ou seja, a propina anual, neste momento, eu já te explico porque é que não sei agora, mas neste momento anda na casa dos 3.600 libras, portanto 4.000 euros, e portanto, mais as viagens que tinhas que fazer, e mais os vinhos que tens que comprar, e portanto as estadias e tudo mais, facilmente dobras o valor da propina e com muita parcimónia, se conseguires manter só o orçamento dobrado. E portanto, obviamente... Tu no fim tens que ir buscar ali 20.000 euros para compensar isso, não é? Sim, mas também falava com um colega meu que fez uma pós-graduação e dizia-me, mas basicamente isso é o valor que eu vou pagar pela minha pós-graduação. Portanto, na altura era da Católica, não sei se os preços subiram, se desceram, se são mais ou menos os mesmos. Mas lá está, tu, quando fazes uma pós-graduação, tu pensas assim, vou fazer um upgrade no conhecimento e esse upgrade no conhecimento vai-me permitir ou fazer vinhos melhores, ou ser mais visto, ou ser mais valorizado no currículo. Não é? E no fim do dia também é isso que eu pretendo, que primeiro que as pessoas com quem eu trabalho e que acreditam em mim desde 17, quando eu decidi este caminho, que continua e que eu lhes dê razão para continuar, mas que depois também venham outros e que eu, obviamente, no fim do dia quero é ter a certeza que estou bem profissionalmente e também financeiramente para pelo menos garantir exatamente o que me foi garantido a mim, eu garantir às minhas filhas, não é? Sim. E ter essa estabilidade que felizmente está assegurada de momento, mas almejo mais ou de fazer outros vinhos noutros sítios, ou eventualmente trabalhar fora do país, mas não sair do país, não? E também ser, obviamente, o facto de ser ou não, mas o facto de ser o primeiro, eu acho que valerá de pouco, eu acho que vale só o marco de, olha, foi o primeiro, porque eu acho que vem mais, porque neste momento há outro colega envolvido, que é o Tiago Marques, lá está, mas ele vem de um background inicial diferente de vinho, ele fez o diploma, também está nesta luta. Eu acho que vão vir mais. Portanto, nós na altura, em 2012, éramos 9. Não sei se algum desses 9, os outros 8, pelos menos, ficou com vontade de voltar. Acho que sim, pelo menos vou falando com todos, mas parece-me que o que tem mais vontade será eventualmente até o Manel Moreira, portanto, sim. E não é a ser o primeiro, como te dizia. Se for o primeiro, fantástico, mas o que eu quero é ter esse manancial de informação, é ter, obviamente, essa relação.
aquilo que eu queria era perceber se isso fazia parte de um projeto a longo prazo em que este Sim. fosse uma etapa que te permitisse atingir outra, não é? Sim, que me permita atingir e depois de chegar a esse platô, se assim quisermos pôr o designativo em termos de metáfora, para depois mais tarde conseguir chegar a outros sítios, para conseguir afirmar-me como técnico e conseguir trabalhar noutros sítios e Mas é, conseguir cobrar. é assim que te vês. Sim, Esse é bom. É assim que te vês, é mais no sentido de otimizar a tua prestação enquanto enólogo, enquanto técnico, sim, porque eu sim, sim, vejo, sim, e sim, sim. aí posso estar enganado, admito uma ignorância, Sim, uma certa abordagem preconceituosa, não é? No sentido da ignorância que tenho sobre o assunto. A ideia que eu tenho é que, se calhar porque também mais facilmente são a coisa que nós temos acesso, é que isso depois abre muitos caminhos, mas também é na, na, na componente na componente comercial, na componente da divulgação, na componente. sim. E tu vês-te a deixar de fazer enologia se assim for. Uh, Não, não. Eu acho que, porque mais uma vez, e por isso é que eu também há pouco, quando me perguntavas que vinhos é que eu fazia, também não fazia parte da pergunta, mas eu introduzi essa entidade com quem trabalho para a qual não produzo vinho, mas para a qual o meu trabalho é de comentário, é de aconselhamento e, portanto, mas obviamente que não é uma produtora de vinho, mas é uma loja que vende vinho e, portanto, e eu acho que quanto mais soubermos do que quer que seja, melhor vamos desempenhar a nossa função. Isso era a nossa conversa inicial sobre a viticultura e a enologia. Um, e na altura não, se formos olhar, e agora se quiseres detalhar um pouquinho, talvez isso possa ajudar, o exame de Master of Wine, o tal que é feito no segundo ano, tem duas componentes maiores, tem uma prova prática e tem uma prova teórica, e a prova teórica é constituída de 5 elementos, portanto, são 5 exames, são um exame de viticultura, um exame de enologia, um exame de enologia, a primeira enologia acaba na malolática e a segunda enologia é enologia de engarrafamento e controle de qualidade. Depois tens um exame de questões comerciais e marketing e depois tens o que eles chamam assuntos contemporâneos. Porque no fim do dia o que se quer é que um Master of Wine consiga discutir qualquer assunto relacionado com o vinho, com factos e não com se clareza podem dar ao sobre. luxo de ter um tolo com o alfinetezinho a dizer as neiras, não é? Exato, portanto, por isso é que o exame teórico, eu, para dizer a verdade, e se calhar até com alguma ingenuidade, pensava que o exame prático era mais fácil que o teórico. Porque depois, no fim do dia, não interessa, sei lá, uma pergunta de analogia. Qual é que é a importância do pH na vinificação de um vinho tinto? Uma pergunta muito Aberta, sim. focada. Não, mas é Portanto, aberta o suficiente para te dar vários tipos de resposta. mas Ou depois eles querem. não interessa só falares de tintos. Eu disse tinto, então, na verificação de um vinho. Não interessa só falar de tintos, tens que falar de todos. E não interessa só dizeres o que é que o Tiago faz, o que é que o Hugo Mendes faz. Interessa saber quem é que o John Smith não sei onde faz e o que é que o outro indivíduo qualquer no Chile. Ou seja, tens de ter uma globalidade Sim, estou a perceber. de abrangência na tua resposta para mostrar que tens essa globalidade de conhecimento. E a ideia também. Sim, diz, desculpa. Não, e só essa globalidade é que dá a perspectiva, é que dá clarividência sobre estreio a fazer bem, porque é que o outro faz mais à esquerda ou mais à direita. Portanto, é teres esse Mas nível no de fundo detalhe. também é habituar-te a provares o vinho com toda essa globalidade. Sim, Não só de vinhos, mas com toda essa globalidade de aspectos. sim, Porque sim, muitas sim. vezes estou a provar um vinho e a avaliá-lo para mim, Uhum. ou desmontá-lo, gosto mais da ideia do desmontar, Isso, porque gosto eu desse não sou termo. muito avaliador. Eu não Não, sou muito mas é que a avaliador. questão é essa. Eu gosto de provar, eu sou um desconstrutor. Sim, Gosto de desconstruir para perceber os elementos e perceber como é que, lá está, como é que eu utilizo aquilo. Mas é muito vinho a vinho, está bem? Que posso fazer a focar. E no fundo o que estás a dizer, fica a ideia que tens de ter ok, tens que o desmontar, mas depois tens que comparar com todo esse universo que está aí certo. à volta. Isso Mas, por acaba por exemplo, ser mais dúvida. vou-te dar esse exemplo desse desmontar do vinho, que é isso que é pedido no exame prático. O exame prático, eu há pouco falava do teórico, o exame prático são 3 provas de 12 vinhos. E são provas, uma prova sabes que só te vão sair vinhos brancos, na segunda prova sabes que só terás vinhos tintos, na terceira prova podes ter outra vez brancos e tintos, mas
mais provavelmente vais ter rosés, vais ter espumantes, doces, fortificados, etc. E o que tu tens que fazer é desmontar o vinho. Porque, obviamente, que eles continuam a perguntar a casta, continuam a perguntar a origem, mas muito mais ênfase está a ser posta na como é que o vinho foi feito. Está a ser posta em quem é que consome este vinho, como é que se vende este vinho. Por exemplo, posso dizer, e também isso da riqueza da ligação global, eu tenho estado mais ligado até a nível de estudo, neste novo contexto de amostras, de pequenos formatos, e tenho, por amizade, o grupo espanhol, e no outro dia provámos um vinho georgiano, um Rack Satelli de Quevre, e o enólogo espanhol, o meu amigo, telefonou-me, e eu não vou falar com o vernáculo que ele falou, que estamos a ser gravados, mas disse, Podes basicamente falar por perguntou, mim. provaste aquela merda? E eu disse, tá, o que é que se passa? Então aquilo tinha volátil, estava turvo, estava completamente oxidado. Achas que aquilo... Eu espero que não tenha sido tu nem eu a fazê-lo. Eu disse, mas espera aí, para tudo. Pensa quem fez, como fez, porque fez. E quem consome. Porque se alguém fez é porque consome. Às vezes não, isso também pode ser uma falsa questão. Sim, mas no caso os vinhos georgianos, isso aí já te vou, deixa-me, agora vou ser eu a pôr uma nota mental para não me esquecer de te falar da importância do que são os vinhos de exame, mas é claramente, e para mim foi fácil provar esse vinho, porque pela experiência que fui ganhando na Marleja com vinhos de talho, obviamente que a casta é outra, mas o método é sensivelmente parecido, ok? Nós temos as talhas à superfície, os georgianos têm-nas enterradas, mas em termos de tecnologia pouco muda. Há uma diferença, Na filtração, na tirada do nem vinho. não só, é que supostamente, eu sabia pouco de vinhos de talha, mas li o Amber Revolution e fiquei a Tenho saber um alguns, bocadinho sim. mais. Segundo o Ricardo Santos, que também já foi convidado aqui, me explicou a ideia tradicional do talha, é ele sair agora para fevereiro, Pelo sai da fundo. talha, mas sai. E o conceito georgiano muitas vezes mete estágios muito longos, muito mais Maiores. longos do que isso. Okay. E a verdade é que, por exemplo, no ensaio que estou a fazer, uma das coisas que me está a custar é tirá-lo, porque eu cada vez vai chegar a um ponto em que eu vou deixá-lo mais cá à conta, porque eu estou a gostar da evolução dele, mais e mais e mais e mais. Obviamente eu estou a fazer uma coisa que não se deve fazer, que é ir abrindo, mas pronto, também estou nesta parte da aprendizagem, não é? E estou a ver que há alterações progressivas que me fazem, neste momento estamos em fevereiro, fim de fevereiro, portanto ele leva 4 meses e tal de estágio, e os georgianos têm para aí 9 meses, 12, às vezes até mais, não é? Mas pronto, e portanto há que ter essa globalidade e perceber como é que foi feito. Era isso, que era desconstruir o vinho. É pôr se sim ou não teve madeira, se sim ou não teve borras, se é de uma casta aromática ou não. E depois é perceber a relevância, porque em princípio e também acho que é importante perceber quando é que o Instituto apareceu. Apareceu no pós-guerra mundial, em 52, já bem depois, mas numa altura em que era preciso de saber e ter a certeza, e se calhar terá acontecido alguma vez ou outra, não comprar gado por lebre, não é? Porque o mercado britânico sempre esteve muito virado para a França, e era importante que os comerciantes, na altura era quem estava a fazer esse tipo de formação, soubessem com clareza como é que o vinho era feito e percebessem de viticultura. E, portanto, isto é a raiz do Instituto. Esse é o aparecimento. E por isso é que é importante... Mas se tu pensares, acho que são coisas que eu, pelo menos, já ia fazendo. É perceber... olha, voltando a pegar no exemplo do Mateus, como é que foi feito? Tem mais açúcar, tem menos, esta cor, o gás, perceber esses elementos e depois perceber, olha, isto tem mercado, vale a pena fazer parecido, ou então o exemplo que tu estás a ter da curtimenta, vou ter mais tempo, vou ter menos tempo, como é que os outros fizeram? Deixa-me provar. Sente-se mais o amargo, ou está com um bom volume, ou está...
Sim, até porque depois permite, faz conta, eu pelo menos tenho acho que é da formação de engenharia. Na tua cabeça as merdas metem-se num gráfico, não é? Tu Sim. pensas assim, portanto, a prova dele tem vindo neste sentido, eu estou a provar vinhos de outros gajos que me põem aqui, portanto este provavelmente vai seguir aquela linha assim ou vai seguir aquela linha assada. Sim. Isso é importante, eu concordo contigo. Sim. E é fazer esse trabalho de desconstrução. E... perdi um bocado aqui o que eu... mas ainda assim, o risco para mim, há aqui 3 ou 4 assuntos que eu já percebi que estou sempre a bater neles. E a verdade é que uma coisa é eu concordo contigo quando é importante olhar para um vinho e cada vez mais, porque cada vez mais o mercado vai permitindo que existam vinhos diferentes, não é? Eu já sou do tempo em que cheguei a um concurso nacional e internacional e tenho as pessoas a dizer, epá, não liguem à cor, tudo o que é avaliações de cor metam no máximo porque isso não conta para nada. Quando a avaliação de cor servia inclusivamente para decidir sobre o estado de qualidade do vinho. Sim. E isso eu percebo essa evolução e percebo que o mercado esteja maduro para outro tipo de vinhos, ainda bem, porque muitos deles eu gosto. O único risco para mim, e é esse que também, eu não sei se temos que combater, mas eu acho que sempre temos que combater de alguma forma, é o outro lado. Há vinhos que são assim porque realmente são assim. E há outros vinhos que nos querem convencer que aquilo que apareceu daquela maneira passa a ser uma característica propositada. Ou seja, aquilo que muitas vezes funciona, o que eu quero dizer com isto é que há muitos vinhos que são turvos, que às vezes até que têm voláteis altas ou algo do género, e isso não nasce do descuido e do conhecimento que os fez. Nasce de uma vontade expressa de testar alguma coisa ou de ir por esse caminho. Sim. E eu acho que muitas vezes, e em países como o nosso, eu sinto muito isso em países como o nosso, não será o único, que ainda estão no início desse processo, que tu ainda tens a coisa muito misturada. Coisas que estão realmente feitas assim porque são assim, e outras que, olha, saiu e agora vou convencer a malta que isto é suposto ser. Pois, não, mas isso é outra questão, não é? Porque... E isso é que tem que haver um bocadinho tem que haver um bocadinho de trabalho. Acho que, muito honestamente, acho que a crítica cada vez o faz menos, porque acho que a crítica tem eu sinto alguma pressão, obviamente que isto vale o que vale, isto é só a minha opinião. Acho que sinto a crítica com e a pandemia intensificou ainda um bocadinho mais isso, a crítica com uma grande necessidade até de se tornar mais popular, percebeu que estava a afastar muito daquilo que era o gosto do consumidor. Há 5 ou 6 anos era impossível tu veres um vinho biológico ou biodinâmico bem cotado numa revista. Certo. Acredito que eles também não se faziam tão bem como se fazem hoje, certo. Mas há muitos vinhos que eu conheço bem, que vejo os bem cotados nas revistas, que há 5 anos jamais apareceriam. Nas revistas, na crítica em geral. Sim, estou a entender. Houve essa adaptação, não é? E acho que a própria crítica tem uma fragilidade hoje que não lhes permite muitas vezes também ser assertiva nesse sentido de sabe que aquele vinho não é bom, mas eu sei que este vinho tem aquele nicho que adora este vinho, agora não vou dizer mal porque não posso dizer mal. Ou seja, separar este trigo do joio, não é? Estou a entender. Pois, opá, aí, com franqueza, eu acho que o vinho ou é bom ou não é bom. A forma como chegámos até ele, se foi mais intervencionada, se foi menos intervencionada, são outros 500. Agora, não é por ter sido o caminho A ou o caminho B que vai fazer com que o vinho seja bom, seja ele qual for. E, portanto, e também acho que é um bocadinho esse exercício que nos é pedido, que me é pedido no exame, é perceber, e é tão difícil, porque a qualidade é muito, como tu dizes, é muito pessoal, é muito subjetiva, portanto, e portanto, acho que de facto conseguir medir a qualidade, seja do que for, mas no caso do vinho, com imparcialidade do produto é fundamental e de facto... Esse conhecimento técnico também te ajuda a ter uma das coisas que eu sempre critiquei, que a crítica era pobre, era nesse conhecimento técnico. E o conhecimento técnico muitas vezes ajuda-te não só a fazer essa triagem, porque consegue perceber o que é defeito no sentido de mau trabalho, de algo que está lá voluntariamente. Não é? Certo. E por isso
Por isso, mais uma vez, é importante saber, é importante... ok, eu podia ter escolhido um outro qualquer caminho com menos exigência, mas foi este bicho que me entrou quando fui lá Mas às vezes é isso. à masterclass e era o que eles diziam, pá, não há aqui nenhum indivíduo com capacidades sobre-humanas. Alguns deles até são, como te disse, de backgrounds bem diferentes de analogia, de informáticas, de coisas que... Eu tenho a sensação, ou a ideia que tenho disso, é que é preciso uma grande capacidade de memorização. Eu acho que mas é possível que sim. E eu tenho algumas dificuldades que tenho que me refugiar como tudo, nós não podemos capitalizar as nossas forças, temos é que apostar nas nossas fraquezas, não é? Portanto, eu tenho que entender, porque se entender é mais fácil, não é? Sim, sim. Mas, por exemplo, para mim é difícil, uma coisa que é uma zona clássica, perceber e saber exatamente na ponta da língua quais é que são as aldeias da Borgonha que têm Perrimier Cru e as que têm Grand Cru. Okay? Isso para mim exige-me estudo e preciso de me debruçar, mas lá está, mas a partir do momento que é importante também ir lá ajuda, pelo menos a mim que sou um aprendedor visual, Sim, percebo isso. ajuda-me. Eu também sou. Do que estar a olhar para o mapa e perceber, afinal no São Jorge é a norte ou a sul de Bonn? Já lá estive, é norte, ok. E o que é que essas diferentes coisas contribuem para fazer um Premier Cru ou um Grand Cru e saber que esse designativo de qualidade é da Borgonha, não adianta chegar a Bordeaux e usar esses termos porque isso é uma falha grande. Portanto, isso exige conhecimento teórico, mas depois também ao mesmo tempo, lá está, quanto mais te embranhas, mais ficas enliado. Eu percebo. Eu para mim sinto sempre a dificuldade, obviamente como toda a gente também já passei mas já me passei pelo exercício. Houve uma altura que queria fazer o diploma e depois houve uma altura que também pensei em Master of Wine, podia ser uma coisa engraçada. Aquelas ideias que me passam mil, se calhar como, e se eu fizesse um mestrado nisto ou uma coisa qualquer. Mas uma das coisas que eu tenho sempre, toda a vida, enquanto na minha vida de estudante, sempre tive dificuldade muito, por exemplo, tu agora deste um exemplo que eu pessoalmente tenho pouco ou nenhum interesse. Tipo, quais é que são os Grand Crus? Não tenho interesse nisso. Não tenho mesmo interesse, percebes? Não invalida que isso tenha interesse, percebes? E tu dizes, não, mas é importante para tu perceberes. Eu sei que é, mas para mim, para a forma como eu olho para o ti não tem interesse e para a maioria dos mortais, não tem interesse nenhum. E eu ia ter extrema dificuldade, por exemplo, em assuntos como esse, porque a minha cabeça faz resistência a esse tipo de aprendizagem. Não, mas, por exemplo, o que é que gostas de Beethoven? Mas interessa se o Beethoven foi tocado pelo maestro A, ou pelo maestro B, ou pelo maestro C? Sim, sobretudo isso não. Estamos a falar de Pinot Noir. Exato. Ou estamos a falar de Chardonnay. Portanto, isto interessa a uma franja de pessoas que valorizam muito isso. Não, eu estou só a dizer era quais seriam as maiores dificuldades que eu sentiria, não é uma questão de... Mas agora vou também aproveitar para falar do meu mentor, porque lá mais uma vez, em 2013 foi malucado um mentor que infelizmente nunca conheci pessoalmente, troquei um par de e-mails. Em 17 eu já sabia, espera aí, calma, eu preciso arranjar um mentor e preciso de alguém que... E então convidei ou desafiei o Dirceu, que tem sido fantástico, inexcedível e muito me tem ajudado. E desde que o ano passado, quando o exame foi cancelado... O Dirceu é aquele que escreve para uma das revistas portuguesas. Sim, para Grandes Escolhas. Para Grandes Escolhas. E é o único que fala português. É assim que se apresenta o Dirceu. E é verdade. Eu conheci-o numa viagem que a Vini Portugal proporcionou alguns Master of Wine. Sim, há muitos anos. O ano passado. Há muitos anos? Há 2 anos. Não. Eu estava na Murta e na altura eles pediram-me para... já foi há mais tempo. Para fazer uma espécie de uma masterclass sobre arinhos. Boa. E eu lembro-me que ele vinha na comitiva. Mas pronto, o Dirceu tem-me ajudado muito. Ele inicialmente não queria, mas depois lá disse que sim. Mas isto para dizer o quê? Quando o exame foi cancelado... desculpa, então não é ele, espera. Há um brasileiro... Não era eu. O Dirceu é um tipo alto, careca, de olhos azuis. Não, este ele é brasileiro também, mas ele trabalha nos Estados Unidos, acho eu. Bem, isto para dizer o quê? Okay. Quando o exame foi cancelado, ele disse, não podes continuar a preparar-te como se fosses ter o exame na altura em junho de 2020. Tens que abrandar, porque ninguém aguenta essa
essa preparação, estuda a teoria da prática. Ou seja, estuda essa parte que tanto faz teres o vinho à frente como não, estuda quais é que são as castas do sítio A, ou que vinhos é que podem aparecer do sítio B, ou qual é que é o sistema de qualidade do sítio C. Então, ou seja, a parte do encornanço, se me permites o termo. Porque pronto, não era possível estar assim, ou por exemplo saber que há sítios em que o fator qualidade depende do ano, ou seja, em zonas de climas marginais, Bordeaux, Borgonha, às vezes o Porto também é uma das perguntas que aparece, porque nem todos os anos são clássicos, não é? De vintage, e portanto podem aparecer perguntas sobre o ano de colheita. Porquê? Porque esse ano de colheita ter sido mais maduro, ou mais verde, ou mais molhado, implicou uma qualidade maior ou menor, que implicou um preço maior ou menor. E, portanto, é das coisas que menos me apetece estudar as vindimas de Bordeaux dos últimos 20 anos, mas isso faz variar os preços, não é? Sim, e portanto aqui também há porque ainda assim é uma formação muito virada, o diploma também é, né? Muito virada para o trade em si, não... É sempre virado nessa perspectiva. A gênese do Instituto era aquela que eu dizia, era formar os compradores para não serem enganados. Entretanto, depois já bem mais quase no século XXI, um pouquinho antes, começa a haver uma internacionalização. Neste momento, a ver se isso muda, mas neste momento há 3 centros de exame, ou seja, há Londres, há São Francisco na Califórnia e há Adelaide na Austrália, portanto, para abranger 3 zonas do mundo em que há interesse e há massa crítica, claro, para assistir a essas aulas. Diz-me uma coisa, tu quando pensas nisto, vamos esquecer que tirar-te a pressão podes ser o primeiro, mas eu tenho dito, mesmo, aliás, eu com o Manel Moreira, por exemplo, falei muito, e houve uma altura que o Manel até pensou no Master Sommelier. Eu acho que ter um topo, porque isso no fundo são os topos do conhecimento ou do reconhecimento, não é? Ter um Master of Wine ou ter um Master Sommelier são o topo da formação, o topo o que tu lhe quiseres chamar, mas no setor é o máximo que tu podes almejar. Acho que não estou a ser muito mauzinho nesse sentido. E eu acho, eu tinha muito essa discussão com o Manel. Aqui há uns anos eu acho que as coisas têm vindo a melhorar, mas eu achava que, por exemplo, desculpem, mas os sommeliers eram, de uma forma geral, eram fracos a nível de conhecimento, eram muita fraqueza teórica, técnica, enfim, eram muito mais empregados de mesa do que propriamente as canções. E eu dizia-lhe que ele e outros, mas dizia muita vez que a partir do momento em que nós tivéssemos o problema era um problema de bitola, que é o tipo que sabe mais está aqui. Certo. E portanto tu estás aqui, não estás tão longe do topo. A partir do momento em que aparece um gajo aqui, isto muda tudo no meio, não é? E vais ter gajos que se calhar a média se calhar vai estabilizar aqui. Que já é um nível alto. E tu achas que pode ter esse efeito? Ou outro qualquer? Qual é o efeito no fundo que tu achas que pode ter um Master of Wine português a atuar em Portugal? Eu acho que pode trazer isso. Eu acho que primeiro e antes de mais isso seria importante, e como te disse, sei que o Tiago está na luta, o Tiago Marques, não sei se algum destes 9, e falta-me aqui, lembrei-me agora, referir 2 vizinhos teus, o Diogo Campilho e o Pedro também estiveram, mas eles entraram em 14, ou seja, praticamente não me cruzei com eles. Não sei se, e outras pessoas que lhes ocorra, não sei se, por exemplo, eu sei que o João Pires já esteve envolvido no Master of Wine, acho que já não está, pelo menos não tenho notícias disso, também não o conheço pessoalmente. Não sei se o Carlos, que foi agora recentemente Master Sommelier, possa ter essa ambição, mas eu acho que quanto mais atenção conseguiste trazer sobre o retângulo é importante. Tu estás a falar de uma atenção de fora para dentro. De fora para dentro. E também, mas ao mesmo tempo dizer assim, como na brincadeira, mas com a franqueza, porque eu não sei se disse, eu já fiz em 2019, eu fui a exame, ou seja, fiz os 8 elementos do exame, eram 4 dias. Portanto, de manhã provavas e à tarde fazias o exame teórico, e assim ao longo dos 3 dias para fazer a prova prática, e no último dia 2 exames teóricos. E portanto, eu desse exame de 2019
passei na teoria. Ou seja, a parte que eu achava que ia ter mais dificuldade, porque eu achava, é vinho, mais à esquerda ou mais à direita a coisa vai. Não. Portanto, foi preciso. Passei na teoria. E agora perdi-me eu. Peço desculpa. Passaste na teoria, Passei na mas teoria. eu não consigo acompanhar Peço desculpa, agora estava aqui, olhei para o lado e distraí-me. Não, Mas... estavas a falar por causa da questão Não, mas... já sei o que é que te ia dizer, obrigado. E então, tenho este amigo meu espanhol que me ligou a dizer, provaste Epá, desculpa, aquilo. é que o meu filho vem pedir comida, estás a ver? Dá-lhe de comer, dá-lhe de comer. Não. O tal ligou-me e disse-me assim, Tiago, não leves a mal, mas se tu passaste na teoria, eu também consigo passar. E disse, tal, é óbvio que sim. Eu não sou supra-sumo de nada, eu só estudei muito, preparei-me o máximo que pude e se calhar tive sorte e passei na teoria. Mas da mesma maneira que o tal, que este meu amigo espanhol, disse isso em relação à teoria, e eu agora espero fazer isso em relação à prática, é pá, que Tu agora o só tens de repetir Manel, o exame prático, não é? só tenho que repetir o exame prático. O Manel, o António e o Hugo, digo assim, pá, calma, então, e eu? Pá, e vão, e quanto mais formos, melhor, para o país. Percebo o que estás a dizer. Eu não Tu vejo... tu estás a ver, estás a falar de uma perspectiva diferente daquela que eu estava-te a perguntar, mas que também é interessante, que é no género do tu tornas-te algo, tu ou alguém, espero que sejas tu, espero que sejas tu, porque acho que és o primeiro que vais fazer. Não, Pá, não eu desejo digo, mal, eu não tenho desejo a mal ao pole outro. position. Não Não, mas mal eu ao tenho a pole position porque eu já fiz a parte teórica e eu agora tenho que fazer o exame prático. certo. O Mas eu Tiago tem estava que a dizer, fazer... pronto, tu estás a dizer é que a partir do momento em que tu personalizas, a partir do momento em que existe um, não é? Tu dizes, aquele já fez, ok, Sim, já é algo palpável, sim. ok, aquele gajo eu conheço, não é especialmente esperto. Exatamente. Não, mas repara no que aconteceu em Espanha, ou que Mas não está a era isso que eu acontecer. estava a dizer, desculpa, mas já repete isso, mas não era bem nesse sentido que eu estava a perguntar. Estava-te a perguntar no sentido de, no fim de teres alguém com este, sei lá, como eu estava a dizer, a partir do momento em que tu tens o melhor sommelier de Portugal, se é que isso existe, está a este nível, não é? Os outros que estão assim não se sentem tão inferiores, não é? Mas a partir do momento em que há um gajo que está ali em cima, tu se calhar sentes necessidade de subir mais. Tu Certo? achas que isto pode fazer sentido. Não é Eu no acho que sentido sim. de eu vou lá fazer o mesmo. Sim, não, mas... Epá, este gajo sabe muito. No fundo tu quando vês o tamanho da reta é que percebes o que é que tens para andar, não é? Certo, E às certo, vezes certo, quando aquilo é certo. só curvas, Não tu percebes. dizes, se calhar o caminho é mais curto do que parece, e chegas à Uhum. curva e dizes assim, já estou quase a chegar. Ou seja, sabes qual é uma tendência que nós temos, à medida que vamos alargando a bolha de conhecimento, há um momento, eu não sei se tu sentes isso, mas muita gente relata isso, eu sinto muito isso, que é, há um momento em que acho que não sinto, eu acho que há barreiras, a bolha tem barreiras. Uhum. É uma metáfora parva, mas a bolha que é uma bolha, não é? Sim. Tem barreiras. E quando tu estás próximo da barreira, tu achas que sabes muito. E depois passas a barreira para o outro lado e percebes, afinal eu não sei nada. E Ainda tenho passas a este vida caminho. nisto. Não Sim. é? E eu acho que é isso, é que é alargar o horizonte. Até agora, quem é o gajo que sabe mais? É aquele. Não estou tão longe dele quanto isso. Quem é o Certo. gajo que sabe mais? É aquele, porra. Tem que dar ao chinelo. A ver? Sim, mas eu acho que e tudo isso vai contribuir para uma produção global, mais uma vez, do que estamos a falar hoje, que é vinho, mais capaz, mais consistente. E outra coisa que é trazer, e isso também não é trabalho de todos os produtores, trazer um nível qualitativo superior que permita uma maior valorização. As vendas, li agora recentemente, têm crescido, felizmente, apesar destas dificuldades comerciais do ano passado e que estamos agora a enfrentar novamente. Mas se calhar precisávamos de mais, se calhar precisávamos de mais visibilidade, mais educação E temos que olhar para esses números também, não é? sobre... Elas crescem num segmento que eu não acho que seja aquele segmento futuro de valorização enquanto país. Pronto, mas importa é trazer essa atenção sobre esse conhecimento, Mas sobre esses vinhos. antes da pandemia, estávamos numa fase boa, até a questão do. Por Finalmente isso mesmo. percebeu-se que ligar turismo e vinho portanto, fazer sinergias entre os vários departamentos E, consegue ser portanto, benéfico para toda a gente. há de ser uma atenção que é importante pôr sobre o país, porque provavelmente, seja onde seja no Reino Unido ou seja no outro lado, vão dizer, olha, este ano, agora para a semana vão ser comunicados mais Masters of Wine, portanto não faço ideia de onde, mas há de ser notícia como foi quando foi o primeiro grego, ou quando foi o primeiro espanhol, ou quando for, que ainda não foi o primeiro Percebo. italiano.
nem mais no Tu italiano. achas que depois isso dá uma atenção também extra, pelo menos naquela comunidade, não é? Ou eu acho que sim, acho que vai dar ao país, Ok. acima de tudo, portanto, porque E que diferenças é que tu vês, ou que achas que podem existir, não é vês, que diferenças achas que podem existir internamente? Ou seja, alguma coisa que não existe e que passa a existir, ou não sei. achas que muda alguma coisa, tirando essa atenção, sei lá, Eu acho que a atenção é mais fácil de mensurar, eu acho que a atenção é mais fácil de prever. E depois também posso, não sei, acreditar que, que eu possa chamar a atenção sobre uma determinada região ou determinado tipo de produto. Não sei. Aí já é difícil de prever. Acho que há de haver, como há com outros, a questão de calma, porque para quem conheça, para quem saiba a dificuldade do que é fazer o curso e reconhecer, calma, está ali, afinal há um português que conseguiu fazer isso, vamos lá ver o que é que eles fazem mais. Porque isso era uma das coisas que eu te queria falar. Como para qualquer exame, tens que ter o conhecimento, mas depois também tens que conhecer a mecânica do exame. Não é? Tens que preparar o exame, não só o conhecimento. E se formos ver os últimos 10 anos de vinhos de exame, os vinhos nacionais são poucos, face aos 36 vinhos que todos os anos são provados em exame, e são com uma força mais evidente de Portos e Madeiras. Depois há alguns outliers. Já apareceu um vinho verde, já apareceu Mateus, já apareceu um Douro Tinto, e o resto não existe como relevância comercial. E, portanto, mas, por exemplo, este ano em formação, ou seja, porque há duas equipas, há a equipa que faz o exame e há a equipa que faz a formação. Na formação deste ano já puseram uma pergunta que diziam: estes dois vinhos brancos são portugueses. Isso. Ok. E, portanto, isso chamou-me a atenção. E eu disse, sem ler mais, sem ter provado os vinhos, eu disse, ok, um deles vai ser vinho verde. Nem sequer é preciso provar o vinho. Depois, obviamente, provando, dizes, ok, é verde, siga. E o outro, no caso, era um Dão. E eu disse, olha, o Instituto está a prestar atenção ao que se faz no Dão. Portanto, eu acredito que se o Instituto já faz isso também por brio próprio e por saber e por ter que saber o que é que se passa no mundo, acho que tendo, ou quando tiver um elemento português, mais atenção tem de dar ainda. Isso depois não tem nenhuma ligação ao facto, visto, mais uma vez, que é uma coisa gerada pelo trade, que também esteja mais diretamente ligada àquilo que é a comercialização, a realidade da comercialização, e não tanto uma escolha, ou seja, que eles sejam mais reativos ao que se está a passar no mercado. Sim. E menos o mercado reativo ao que eles estão a fazer. Quer dizer, no fundo as coisas complementam-se um bocadinho, não é? Sim, mas mais uma vez, depois tens Masters of Wine, ou tens, quer já com o título, ou estudantes, ou candidatos que têm papéis diferentes dentro da cadeia de valor, seja, mais uma vez, na crítica, seja na compra, seja na venda, seja... E, portanto, acho que é uma forma de chamar a atenção. É mais uma forma de chamar a atenção. Mas, mais uma vez, obviamente que também posso ter e tenho essa perspectiva altruísta, mas é um caminho de autoconhecimento. Não é? No fim do dia, eles só atestam que se passou no exame. Mas, obviamente, para se passar no exame, tem que se provar essa globalidade e essa abrangência maior ou ter a sorte de ter provado aqueles. Também, mas lá está, a sorte dá muito trabalho, não é? Não, isso é verdade. No outro dia, nessa prova em que nos saiu o Raxatelli, também a primeira pergunta dizia: estes dois vinhos são da mesma casta. E é uma casta que eu normalmente tenho super dificuldade. E por ter dificuldade, comprei uma garrafinha desses vinhos tipo Mateus, que é um Pinot Grigio italiano, e eu disse: deixa-me cá provar isto. E tinha provado a garrafa na semana anterior e na semana seguinte aparece-me aquilo numa formação e eu disse: provei isto a semana passada, isto é Pinot Grigio, não há dúvida nenhuma. Portanto, e por acaso fui o único do grupo que pôs aquilo com Pinot Grigio. E eles, como é que fizeste?
provei o vinho a semana passada e reconheci-o. Sorte tive, mas a sorte deu trabalho. Pois, é verdade, isso é verdade. Lá está, eu tenho que trabalhar nessas castas ou nesses estilos de vinhos com os quais tenho dificuldade, seja sei lá, o que seja, brancos neutros ou vinhos com açúcar residual, porque depois é preciso perceber onde é que cada um está. Mas pronto, isso já faz parte do dia a dia de estudo e de plano de estudo para alimentar esse caminho. Percebo a ideia. Há alguma pergunta que eu devia fazer mais ou não? Não sei. Olha, fiquei muito contente que eles agora, na semana passada, confirmaram a data do exame, que também era... O ano passado cancelaram, não é? Como te disse. Porque quando estamos na universidade é um bocado aquela ideia dos gajos adiaram a data do exame, espetáculo. Exato. Vamos dividir isto metade para copos e metade para estudar. Mas é engraçado porque pronto, eu fiquei com uma sensação mista porque a data para mim não é especialmente feliz, antes pelo contrário. 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Portanto, a Marleja já está quase vindimada e eles marcaram o exame. É chato porque apanha-te em plena vindima, não é? Claro. E eu escrevi-lhes e estou à espera da resposta. E escrevi-lhes e depois escrevi-lhes a eles e aos colegas enólogos que eu conheço que estão na mesma circunstância, não é? Pois. Para fazer quórum, não é? Tal e qual. E entretanto, hoje telefonou-me uma colega que é da comercial e disse: ouvi dizer que escreveste um instituto a pedir para antecipar o exame. Eu fiz só uma pergunta, não tenho força de lei. Que me interessava-me era pôr isso lá mais para a frente. Eu disse: pois, mas isto é um capítulo que eu quero fechar e, portanto, se eu conseguisse fechar antes da vindima, tinha a cabeça limpa. Se não conseguir fechar antes da vindima, pois olha que seja durante a vindima e vamos com tudo. Pois, portanto... Tu diz-me as regras, que tem umas regras apertadas, não é? Não falaste nisso. Mas só para informar, aquela ideia de tu só podes chumbar não sei quantas vezes. Não é? Sim, tens, com franqueza, acho que tens 3 tentativas para fazer o exame. Ou seja, chumbas, vais-te embora. Ou então resguardas-te e não vais a exame. Sim. Mas eu, desde o regresso, fui 17, mentira, fiz exame em 18 para aceder ao segundo ano, em 19 fiz exame, passei na teoria, e portanto agora tenho mais 2 tentativas, tenho esta e outra, para fazer a prática. Andas a fazer alguma arte marcial ou algum tipo de yoga? Não, que eu tenho a ideia que eu chegava, eu sou um gajo que convive muito mal com os momentos de avaliação e penso que no momento desses eu perderia pela desconcentração, uma coisa que eu sempre, já faço há muito tempo e sei que tu também fazes, e que me ajuda, e que mesmo quando estive lá em Londres na altura do exame ia correr porque enquanto corria estava a ouvir música, não estava a pensar em que vinho é que era e que região é que não sei o quê, não, estava a desligar ou a ligar. Yoga bem preciso, agora muito tempo em casa com as crianças já dava jeito de relaxar e ficar aí um namastê. Porque por acaso há um programa giro no RTP2 que as miúdas gostam de ver, que é o Yoga para Crianças. Mas não, gosto de correr e quando posso uso esse escape e também mesmo na preparação do exame para ligar ou desligar mas vejo malta fazer yoga antes do exame, não sei se é yoga, mas alongamentos, respirações e coisas. Pois, eu acho que cada usa a sua técnica. Eu acho que deve ser uma pilha de nervos. E o pior foi porque tu serves, ou seja, as garrafas vêm codificadas, vêm passadas por uma garrafa descaracterizada e eles fazem isso com todos os vinhos, menos com os espumantes. Portanto, que os espumantes aparecem no último dia de provas. E depois estás naquela tensão, eles passam-te os vinhos todos e dizem-te assim: agora deixem os 4 primeiros copos por servir e saiam. E depois eles nunca mais te despacham, porque nós em exame, em Londres, em 2019, a sala tinha 150 pessoas, mais coisa, menos coisa, portanto, depois foi ali um compasso de espera entre saiam da sala, sirvam os espumantes a toda a gente e voltem para a sala e é um bocadinho... há que gerir a ansiedade e não só outra coisa que eu não disse, que é não estás ali a manhã toda para provar os vinhos, tens 2 horas e um quarto para provar e para responder às perguntas, portanto tens que... Mas é oral ou é escrito? É escrito.
Portanto, não estás ali o resto da manhã a cheirar e a ver se evolui, se não evolui. Portanto, eles perguntam-te o que lhes apetecer, ou costumam perguntar, como te disse, a casta, o sítio, como foi feito, quem compra. Mas tens 2 horas e um quarto para responder àquelas perguntas sobre aqueles 12 vinhos. Portanto, também tem que haver ali uma gestão de tempo muito apurada e isso também é uma das questões que dificulta, não é? Que tens que ter uma abordagem muito sistemática e por isso é que também não é fácil. Eu sei, percebo isso. Tens essa pressão do relógio. Muito bem. Olha, estou sem perguntas para te fazer. Se tiveres alguma coisa que achas que é importante passar, antes de passarmos ao resto. Agradecer-te e não é para ir embora. Não é para ir quem embora, ficou até ao fim. Calma. Não é para ir embora. Para fazer, não é. Às vezes há certas coisas que na linha falta, às vezes muitas vezes no fim de desligar assim, queria tanto ter perguntado aquilo e aquilo e porque depois há no momento da contexto, é como todas as conversas, não é? E até às vezes discussões, depois é que te lembras de ter visto. Sim. Mas eu estou satisfeito e recomendo que eu não farei, não é das coisas que não é que sinta falta, porque depois parece estar a dizer isso, parece que estou a desvalorizar o teu esforço, muito pelo contrário. Acho que tens muito mérito em fazer o que estás a fazer, mas não é aí que eu me vejo. E sobretudo por isso, para já, porque eu acho que depois este conhecimento também é um bocadinho musculado, ou muscular, que é a ideia de se tu não exercitares, tu também perdes algumas destas capacidades ao fim de algum tempo. Perdes. Sim, diz. Não, ia-te falar da prova e foi uma decisão aqui, porque essa ansiedade de saber o que é que o Instituto ia fazer, e agora comunicou a data, e ótimo, é ótimo saber que está ali a meta, mas eu já tinha decidido. Quer dizer, cada um controla o que consegue controlar, ninguém controla o desenvolvimento, neste caso, está a afetar toda a gente, todo o mundo. Sim, claro. Do vírus. Portanto, nós só conseguimos controlar o que está sob a nossa alçada. Eu já tinha decidido que ia continuar a provar, ia continuar até a ver notícias do Instituto a insistir na parte da prova, porque, e mesmo quando que eu vou conseguir passar, tenho que continuar a provar estes vinhos diferentes, porque senão perdes esse hábito e esse reconhecimento e essa capacidade, porque que adormece, não é? É uma coisa que te adormece, sobretudo esse caráter mais sharpen de esta característica, esta leva-me para esta região, leva-me para esta casta, leva-me para esta não sei. Exatamente. Sim. E portanto isso é uma questão de prática, claro que sim. E para mim, para além disso, era essa questão da pressão, essa pressão juntamente com a avaliação sempre foi o que mais me tramou na minha vida até académica. Sempre fui um gajo que lidei muito mal com a tensão da avaliação. E que aquele caráter único, tu podes saber muita coisa, sempre me afligiu isto. Esta ideia de e aconteceu eu chumbar cadeiras em que eu tinha a noção, eu lembro-me de uma específico que sabes quando tu vais a exame e não tens a matéria toda dominada, mas a parte que tens bem. Eu sempre fui um bocado assim. Tu falaste agora de uma coisa, desculpa à parte, mas tu falaste de uma coisa que me ficou marcado. Estas conversas têm-me servido também muito para isso. Para já, quando tu conversas, arrumas a ideia, não é? Mas esta ideia de tu não vais a exame só com conhecimento, mas também tens de perceber a mecânica do exame. E eu estava a ouvir e disse assim, foi aqui que eu falhei mais vezes na vida. Foi não estudar a mecânica da avaliação. E lembro-me de alguns momentos em que chegava a exame, o que sabia bem, mas o que me perguntavam era daquela parte que eu não dominava. E depois mas isso também me aconteceu e depois cavalgas a onda da confiança, porque eu quando nesse exame de 2019 senti-me bem na prova. Disse, ok, acho que sim, acho que não. Porque depois eles informam o quão longe ficaste de passar. Pronto, porque para passar tens que ter 65%, ou seja, é a nota de passagem, é 65%. Mas na parte teórica, nós tínhamos, sobre cada um desses 5 temas que te falei há pouco, não é? Tinhas uma pool de perguntas, ou seja, destas 2 respondes a uma, e destas 4 respondes a 2. Okay. E tu vais olhar, e aí olhas e dizes assim, onde é que eu consigo fazer a melhor figura? Certo.
sim, percebo. E depois olhei, escolhi as perguntas e disse assim, eu acho que consigo responder ao que eles me estão a perguntar, porque depois é importante responder exatamente ao que eles te estão a perguntar e não responder àquilo que querias que eles tivessem perguntado. Sim, não é? sim. E coisas tão simples como se te perguntam a tua opinião sobre qualquer coisa, garante que no fim dizes a tua opinião. Porque depois também há aqui outra questão que a mim me custou adaptar, mas que depois de ter aprendido ficou mais simples, que é a resposta sobre o formato de ensaio, que é o termo em inglês é essay. Ou seja, a pergunta, ou seja, a resposta teórica tem um formato específico, que é muito anglo-saxónico, que é o formato de essay. Ou seja, tens uma introdução em que lhes vais dizer como é que lhes vais responder. Depois tens o teu desenvolvimento em que lhes respondes e tens a conclusão em que lhe dizes o que é que já lhe disseste. Mas tem que obedecer. Isto é formato. É esta formalidade, porque e a mim costuma entrar é um mini artigo. É um mini artigo. A mim costuma entrar neste esquema. Mas pronto, já está. Essa parte está para trás. Mas também foi essa mecânica de exame, quer dizer, não adianta... Não, mas isso é importante, acho que é extremamente importante. Não adiantava saber que porta-enxerto usar no solo não sei o quê, e quem é que faz o quê e quem deixa de fazer, se não respondes ali assim com aquele... As regras da casa são as regras deles, só tens que jogar com elas. Antes que já ia acabar, mas lembrei-me só de uma pergunta. Tu, com base na tua experiência, tu dizes assim, isto para se fazer confortavelmente, ou para se fazer, uma pessoa devia dedicar X horas de estudo por dia. Ok, 24 horas de estudo por dia, mas tirando depende isso... da tua... Porque, mais uma vez, ninguém... Acho eu. Pelo menos eu não conheço ninguém que faça só isto, porque isso é outra das premissas. Tens que trabalhar na área para fazer isto. Ou seja, não podes retirar-te 3 anos de trabalhar na área do vinho para fazer isto. Depois não estás a trabalhar na área. Portanto, e tens as tuas Podes trabalhar com neutros. Tens as tuas responsabilidades profissionais, pessoais, portanto não tens todo o tempo do mundo para isto. O que é muito importante, e também é uma perspectiva para mim, que foi importante aprender muito de pragmatismo anglo-saxónico, é teres o teu mapa e saberes que naquele dia vais fazer aquilo. Mas é mesmo para fazeres, não é para deixares para fazeres a seguir, não é para um termo que eu aprendi, que é o procrastinar, ou seja, faz depois. Não, depois faz. Não, é aquele dia para estudar, sei lá, o mercado britânico e como é que tem crescido. E, pronto, então é para isso. Ou é para estudar agora, para mim, a colheita de 2014 em Bordeaux. Pronto, é uma coisa que eu não gosto. Tem que estar ali planeado para se fazer. Eles dão material bom? Tu consegues trabalhar só com o material deles? Ou... Não, tu tens, no que diz respeito à parte teórica, uma coisa que é... Nem sequer sei o termo em português, peço desculpa, que eles chamam de sílabos. Ou seja, é tudo o que tu tens que saber. E tens isso disponível para download. Mas tudo o que tens de saber enquanto tópicos ou com desenvolvimentos? Não, enquanto tópicos. Isto não é um curso superior. Isto é um clube. Tens de prestar provas para entrar no clube. Não é suposto o clube ensinar-te a entrar nele. Ou seja, por isso é que o conhecimento, ou por isso é que a premissa de pré-entrada é ou uma formação superior em enologia ou o WSET diploma, em que aí há formação. Aí tens, no caso do WSET, tens livros ou tens booklets sobre fortificados, sobre espumantes, sobre Bordeaux, sobre a Borgonha. Não, aqui é suposto que tenhas o conhecimento e só vais mostrar que sabes. Portanto, percebo a ideia. Não é uma escola. Mas dizem-te onde ir. Dizem-te e também te ajudam na prova. Também há os chamados course days, que são dias para provar e para... não, olha, mas não prestaste atenção aí que o tanino não é tão fino quanto era o outro, ou a acidez é mais acutilante, ou a acidez é mais compacta. Portanto, essas nuances de prova são ensinadas, esses truques de abordagem, ou essa abordagem sistemática é reforçada, mas não há... É engraçado isso, porque depois isso no fundo é formatar um código, não é? A ideia é que depois que tu faças uma nota de prova que seja entendido por todos os elementos do clube. Exatamente. Faz sentido. Exatamente. É muito britânico isso também. Exatamente. É tudo ali cartesiano. Mas é muito isso, e porque uma das questões ou uma das coisas que é pedida é também, ou que se quer garantir com o curso, é falar com clareza sobre
determinado assunto do vinho. E, portanto, para falares com clareza, tens que conhecer o tema e depois tens, obviamente, ter a clarividência de ter essa capacidade, seja oral, seja escrita, que chegues ao teu interlocutor, seja o teu interlocutor o comprador do capataz, ou seja o teu interlocutor o comprador do castelão, do Hugo Mendes, tens que adaptar o discurso para qualquer um dos dois. Isso é engraçado, porque agora estou aqui a pensar que se houver, nunca ouvi, mas se houver detratores do curso, também podem considerar isso uma formatação. Podem, mas... Porque depois também te obrigam a pensar daquela maneira, não é? Não, mas eu acho que também o curso te obriga a pensar por ti próprio. Não há uma resposta correta. Não, quando alguém te pergunta o que quer que seja na teoria, tu tomas a tua decisão se o vinho... Não é o vinho, agora também... Mas quer dizer, quando eles te perguntam uma opinião sobre determinado tema na teoria, eles não esperam uma resposta que seja sim, então sim é a resposta correta, ou não. Conquanto tu argumentes e digas, seja o que seja, sei lá, agora um assunto que está mais ou menos frequente, ou que estava, era as tarifas norte-americanas, ou agora de certeza que vai aparecer Covid e pandemias e limitações, ou vinhos naturais, ou... Olha, lembro-me de um que era se a cor do rosé, o que é que influencia a qualidade do rosé e se o rosé de qualidade como é que era? De cor mais pálida era melhor. Okay. Discute. Ok. Tu no fim do dia podes dizer que o rosé de cor mais pálida é melhor. Mas eu percebo, tens que argumentar muito bem com base em conhecimento. Exatamente. Eu lembro-me da minha resposta de dizer, esquece, a cor não conta para coisa nenhuma. O vinho é bom ou não é? Depois já há vinhos bons de cor mais escura, há vinhos bons de cor mais clara. É verdade que o Provence é o líder, ou é o benchmark que toda a gente quer fazer, mesmo não tendo capacidade de lá chegar, e às vezes perdendo qualidade porque descoras e rapas e tiras. Portanto, é teres essa... Ninguém está a perguntar se é aquilo, mas eu acho que... Não sei, eu com franqueza, não digo que não haja, mas não... Até agora nunca falei com pessoas que não gostem ou que sejam detratores. Sim, vê-las há, com certeza. Com certeza que sim. Não consegues dar assim um plano de estudo do género. Estudem 1 hora por dia, 2, 3, 10. Se conseguires todos os dias estudar, nem que seja 10 minutos todos os dias, nem que seja 10 minutos estudar 5 colheitas, ou no caso eu estou preocupado com a parte prática, como já percebeste, mas eu quando estava a fazer a teoria tinha um plano de, não de escrever os essays, mas de escrever o plano dos essays. Olha, se vou ter que falar sobre como é que estão, sei lá, as redes sociais e o vinho, em que assuntos é que eu tenho que tocar, quais é que são os assuntos-chave, que exemplos é que eu vou dar, nem sequer perder. Portanto, todos os dias tens que fazer esse esforço de qualquer coisa. E depois também teres a capacidade de, e isso também muito devo à minha mulher, dela assegurar as meninas, de me dar essa liberdade, porque também é tempo que lhes rouba elas, não é? Sim, como é óbvio, não é? Mas eu tento... E tens de estar em isolamento, não é? Isso tem que ser uma coisa... Mas isso é uma dificuldade minha, eu não consigo, nem nunca consegui, sempre dificuldade em estudar em cafés e eu também não. Sítios com mais pessoas, porque qualquer coisa eu já estou a olhar para o lado e, portanto, preciso de estar focado. Mas eu, mesmo neste momento, em que, como te disse, tenho a semana de trabalho dividida, mesmo nos dias em que estou sozinho com as miúdas, mais à noite tento rever o que quer que seja, para ter todos os dias um bocadinho de trabalho para isto. Sim. E a cabeça a trabalhar para isso. E, portanto, eu acho que o importante para mim é trabalhar todos os dias. E depois já ouvi vários relatos, e mais uma vez, com esta minha versão de freelancer, assistindo e garantindo que cumpro com as responsabilidades que tenho com estes clientes, o resto do tempo é para estudar. Agora, se calhar, se tivesse a tempo inteiro no outro lado qualquer, também conseguia, mas não tinha a liberdade de decidir que, como decidi antes, quando se podia viajar, que olha, não, agora vou ali, vou provar, e, portanto... Mas é preciso muito trabalho, muito estudo, sim. E, obviamente, depois também depende do teu background. Claro. E carteira. Também importa. Olha, Tiago, trouxeste alguma coisa para recomendar? Não, comprei os vinhos do Mendes. Não, então não trouxeste livros news? Não, era não te lembraste? Então, mas tinha-te falado nisso ou não? Tinhas. Não, mas eu falo-te já no instante. Há um que eu gosto muito. Dá-me 2 segundos. Para ver.
E agora, estamos a assistir em direto o Tiago a escolher um livro. Provavelmente eu não lhe disse nada, mas agora vou insistir que disse. Também não sabe. Pá, se falaste, peço desculpa, mas eu gosto Falei muito de disto. certeza. Ok. Já é a segunda vez que esse livro é recomendado aqui. Ah, é? Foi pelo Ivo. O Ivo Quem é o Peralta. Ivo? Ah, o Ivo, pronto, certo. E ele também me fala nisso. Pronto, está aqui. Por acaso ainda não o comprei. Gosto muito. E isto para mim já não é um livro. Já o li, mas é mais um livro de consulta. Vou ter que comprar. É um livro mais de consulta do que de leitura. Mostra lá outra vez. Beyond Flavors. Nick Jackson. Ok. Master of Wine. E depois estão a ver isto. Depois já é assim uma cena basicamente uma deles. Depois já começam a recomendar coisas uns dos outros. O que o Nick fez foi pôr neste livro a preparação prática. E pronto, mas por exemplo, este indivíduo é doutorado em teologia. Ok. E disse, quê? Portanto, mas isso é muito... Isso tu estás a dizer que isso é... ok. Tu estás a dizer que está aí a preparação. Quer dizer... assim como o Wine Technology também é um trabalho sim, de preparação também do o Authentic Wine do Jamie Good e do Sam Harrop. Ok. Eu não sabia. Olha, fiquei com mais vontade de comprar esse livro, estás a ver? Porque Mas, eu pensava que isso era mesmo só sobre aquela coisa da prova em si. Não, este livro é ótimo, mas há aqui um outro. Agora vai-nos mostrar a biblioteca toda. Vai destrói a casa. Eu não disse que ele vai mostrar a biblioteca toda. Espera aí. Deixa-me pôr os fones que é mais fácil. Para isso, podia ter isto preparado. Não, tá. Eu juro que não gozei contigo enquanto me estavas a ouvir, ouviste? Este também. Okay. Isso é o da Genesis, não é? É. Why not? Este é importante. Eu tenho uma versão antiga disso. Mas também há uma versão mais concisa. Eu tenho um desses, mas houve uma altura que comprava muitos livros em segunda mão na Amazon e comprei um desses. Este aqui também é interessante. Não conheço. Esse é da Elizabeth Gabé sobre rosés, todos. Ok. Mas é o quê? É um guia ou é... Não, não é um guia. Como sabes bem, há diferentes formas de os fazer. Sim, ela aqui aborda todos e aborda também numa perspectiva que me faz falta a mim, que é falar com clareza do método de produção. Entra também em alguns detalhes mais históricos que não me... Fiquei interessado nesse livro também. Já me vais fazer gastar dinheiro. Este aqui, há uma editora que é a Infinite Ideas e eles têm, este caso é sobre rosé, eu também tenho sobre o Porto, sobre a Áustria, sobre a Nova Zelândia. E depois também tenho este livro, que eu não sou sommelier, mas eu adorei ler isto, que é muito bom, é muito interessante. É o que é uma bio. É mais ou menos, sim. Alto. É um livro escrito por ele, na altura, isto foi editado a título póstumo, e eu adorei ler isto, porque ele não fala só de vinho, aliás, o vinho é uma parte que é importante, mas a forma como ele se preparava e para quem está a fazer um exame prático de vinho, seja WSET de vários níveis, ou Master Sommelier, ou no caso ele fala muito sobre os campeonatos em que participava de sommelier, como se preparava. Estavas há bocado a falar de Tai Chi ou de yogas, ou das amostrinhas que ele levava para os concursos. Também foi um livro interessante que eu gostei muito de ler. Agora tenho quase o professor Marcelo a recomendar livros. Não, e bons, parece-me todos. Os que eu conhecia parecem-me bons. Desculpa, os que eu conhecia sei que são bons. Os que não conhecia, fiquei muito curioso com eles e vou comprá-los. Esse último talvez não, depois para o fim. Mas os outros mais técnicos sim. Interessam-me mais. Depois tenho lá um em baixo que eu ainda estou a lê-lo, mas que é o Noble Rot. Noble Rot é um bar, restaurante interessante, também tem uma revista. Mas esse ainda estou a lê-lo, ainda não acabei. Porque depois eles ali também falam dos produtores mais
mais gostam. É uma abordagem um pouquinho mais... Mais guia. De um lado só, de um lado, não é uma perspectiva global. Pois, eu já tenho comprado alguns livros que vou muito curioso, mas depois saem-me guias e eu guias não acho muita graça. Não tenho paciência para eles. Tem uma parte introdutória muitas vezes giras, mas eu tenho mais medo de cair nisso do que outra coisa. Muito bem, Sr. Tiago, olha, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo tempo que me disponibilizaste. Desejo-te a maior sorte do mundo agora no exame, depois dar notícias. Teremos todo o gosto em partilhá-las. Claro que sim. Espero que sejam boas. Vamos ver. Vamos trabalhar. É isso. E seguir em frente. É isso. Muito bem, olha. Hugo, obrigado. Bom trabalho, pá. Um abraço grande, até breve. Tchau, tchau. Bons vinhos. Tchau. Boas provas. Tchau.